Dê a notícia de sua Suna. Tá isolado, pai. Tá com medo danado. Tá, Ele é grupo disso, né? Já pensou, não? Tá lá para Jacumã, eu acho. Tá com medo de ir em casa. Nessa época, a esposa dele pegou. Ele não estava em casa, né? Ele tá com medo. O médico assombrou ele. Disse que não pode de jeito nenhum. Ele já tem 80 anos? 75 vai fazer esse ano que vem. Tá. Ele tá com medo mesmo. E muito amigo dele morreu, né? Ele só vendo os anúncios da SBF. Fulano morreu. Fulano morreu. É muito ruim. Aí agora, pela manhã, vocês têm a opção de apresentar em português ou em inglês. Vou fazer o anúncio de vocês do currículo, mas vocês podem ficar à vontade para apresentar em português ou em inglês. Ô, Rodrigo, uma dúvida. São 30 minutos de apresentação ou tem tempo de pergunta? Não, aí você vai ter 30 minutos para tudo, né? Sugere, sei lá, 25 e 5, 27. Ah, ótimo. 3. 25 e 5, tá bom. Que são as duas de vocês, a do Raoni e a sua são de 30 minutos. Vamos começar, João? Sim, ok. Então vamos lá, deixa eu começar aqui a gravação. A gente já está no YouTube. Okay, so good morning, everyone. So we have one more day here for the ISPs, the last day of the event. So thank you, everybody, for the presence here. So Rodrigo, you have the word to present our guests. Thank you, João. Good morning again. And now we're gonna present the first session is a condensed matter session. It's my pleasure because it's my colleagues to present now. And the first is Raoni Sávio. He has a background in physics at the Universidade Estadual da Paraíba and Universidade Federal de Campina Grande. He has master's degree in physics at Universidade Federal de Campina Grande, PhD in physics at Universidade Federal de Pernambuco, postdoc at Institute of Physics of Nice in France. Currently, he is a postdoc at the University Federal de Pernambuco. He has interest in optics and light matter interaction and quantum systems. Only you have 30 minutes for your presentation. Thank you very much. So my talk will be in Portuguese, but if anyone have question, I will answer in English. No problem. Então, devido ao fato de que estamos necessitando de alunos, eu acho bem pertinente apresentar em português, porque possa ser que algum aluno tenha interesse em trabalhar isso conosco. Então, pessoal, nesse trabalho, a gente estuda o espalhamento de luz provocado por um ensemble atômico em uma particular direção, escolhida pelo modo de detectar mesmo. Esse trabalho foi produzido por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo supervisionado pelos professores Daniel Felento e José Tabosa. Então, um dos desafios atuais do campo da informação quântica é o desenvolvimento de técnicas eficientes para transferência de maneira reversível de estados quânticos luminosos para a matéria,
viabilizando a execução de protocolos de manipulação e processamento de informação quântica. Nesse sentido, uma característica comum de qualquer tipo de memória é a troca reversível de coerência entre a luz e a matéria, que nesse caso específico são átomos frios. Recentemente, diferentes fenômenos físicos e esquemas experimentais foram utilizados para implementar essa troca de coerência, incluindo as memórias baseadas em transparência eletricamente induzida, oscilações coerentes de população, CPO, eco-gradiente e memória baseada nos graus de liberdade externos dos átomos, demonstrados no laboratório do professor Tabosa, na UFPE. Então, a motivação desse trabalho, ela de fato é experimental. Então, o Tabosa, ele aprisionou átomos de césio, utilizando uma armadilha magneto-óptica. Para quem não sabe, a armadilha magneto-óptica utiliza 6 feixes contrapropagantes, criando um melaço óptico falado. Esse melaço ele pode ser interpretado como uma força dissipativa, aquela força lá que a gente vê em leis de Newton, menos um gama V, que seria a velocidade. E aí, quando a gente inclui um campo magnético específico, a gente consegue criar em cima desse melaço óptico uma força harmônica, uma força da tipo lei de Hooke. Logo, a gente consegue aprisionar, a gente consegue frear os átomos e jogar todos para um ponto. Logo, aprisionar. Mas, de fato, não é tão simples assim, porque a gente precisa criar um sistema de vácuo em torno dessa armadilha magneto-óptica, compatível com o vácuo do espaço sideral, a fim de evitar que esses átomos que a gente deseja aprisionar eles colidam com outros átomos que não sofrem efeitos com o feixe de aprisionamento. Então, eles utilizaram mais ou menos 20 milissegundos para armadilhar os átomos, e aí eles desligaram todo o aparato experimental e deixaram, então, os átomos levitando mesmo. Eles utilizaram 1 milissegundo para bombear todos os átomos. Eles usaram o rebombeio. Esse feixe de rebombeio ele é utilizado inicialmente para tapar uma transição atômica, a fim de evitar que os átomos sumam da armadilha. Então, eles passaram a atuar por 1 milissegundo sobre a amostra, configurando todos os átomos no nível hiperfino F igual a 4, ou seja, nesse nível aqui, de -4 até 4, no nível exímio. Eles, para essa memória, eles utilizaram 2 feixes como o feixe de escrita. O feixe de acoplamento e um outro feixe chamado feixe de prova. Esse feixe eles passam a atuar depois de 25 microsegundos, que a amostra é preparada. Ambos os feixes têm uma dissintonia, um delta muito maior do que um gama, mostrando que a gente pode desprezar a absorção de fótons pela amostra. E aí, esse deltazinho minúsculo, ele é variável, tá bom? Obviamente que eles vão escolher um delta específico por conta de um maior sinal recuperado, mas eu vou mostrar mais na frente. Então, eles prepararam a amostra e os feixes que eles utilizaram, eles eram circularmente voltados para a direita. Eles conseguiram essa configuração simplesmente utilizando essa placa de quarto de onda na frente da amostra. O ângulo de detecção foi uma escolha deles, eles variaram também o ângulo. E eles fizeram o seguinte experimento. Prepararam a amostra, atuaram por 100 microsegundos ambos os pulsos, pulso que eles chamam de pulso de escrita, mas foi um feixe de acoplamento juntamente com um feixe de prova. E após essa atuação, eles passaram a atuar somente o feixe de acoplamento por 100 microsegundos. E o que eles observaram foi que a nuvem ela continuava a emitir fótons na direção do feixe de prova, como se existisse uma memória atômica. Então, eles variaram também a intensidade do feixe de acoplamento. E eles conseguiram mostrar experimentalmente que o tempo de memória era de aproximadamente 50 microsegundos. Então, o que eles conseguiram foi acoplar diferentes estados de momentos através de uma transição Raoni de 2 fótons.
E aí, isso mostra que o que limita o tempo de memória atômica é simplesmente a velocidade dos átomos, ou seja, a temperatura dos átomos, que nesse caso deles foi de aproximadamente 100 microkelvins, ou seja, uma amostra bem fria, né? Então, eles fizeram o seguinte experimento. Eles prepararam a amostra e atuaram os dois pulsos, o feixe de acoplamento, juntamente com o feixe de prova. Só que no feixe de escrita, eles atuaram um feixe pulsado. Cada pulso tem aproximadamente 5 microsegundos e espaçados também por 5 microsegundos. E o que foi que eles perceberam? Que quando o pulso ele era atuado na amostra, esse pulso de acoplamento, o feixe de escrita, de leitura, a nuvem ela continuava a emitir fóton, mostrando da mesma forma a existência da memória. E quando ele deixava de atuar esse feixe de leitura, a nuvem não emitia mais fótons, passando a emitir quando ele voltava a atuar o mesmo pulso. E o tempo de memória ele foi praticamente o mesmo. Então, esse conceito ele foi muito bem entendido na chamada ressonância induzida pelo recuo do átomo. Quando, por exemplo, eles atuaram os dois feixes e, por exemplo, se eles variassem a dissintonia do feixe de prova, eles viram que quando o feixe ele atuava na amostra com uma frequência menor do que o outro, ou seja, o feixe de prova, nesse caso aqui, menor do que o feixe de acoplamento, esse feixe ele era amplificado, ou seja, roubava energia do feixe de acoplamento. E se esse feixe ele tivesse uma dissintonia maior, o feixe de acoplamento era que roubava do feixe de prova, tá bom? Entretanto, se ambos tivessem a mesma frequência, nenhum dos feixes, obviamente, ganharia a energia do outro, mas o sinal recuperado pela amostra, ele era maior. Então, aí surge a pergunta, e se a gente atuasse na amostra apenas o feixe de acoplamento, ou seja, extinguisse esse feixe de prova? Será que se a gente levasse em consideração que existisse um feixe de vácuo no sistema, a nuvem continuaria a emitir fótons, mostrando a existência de uma memória atômica? Então, essa é a pergunta que a gente vai responder, na verdade, nessa apresentação. Então, para responder essa pergunta, criamos um modelo teórico, baseado na ideia presente nesse artigo, onde os autores mostraram um protocolo de comunicação quântica para grandes distâncias. Então, eles usaram os níveis internos do átomo, enquanto a gente usa os níveis externos. Contudo, a gente vai usar a mesma configuração lambda deles. Vale salientar que, nesse caso, o feixe de escrita ele é desintonizado do estado excitado por um delta muito maior do que gama, e aí, quando ele faz isso, ele reduz a probabilidade de absorção da amostra, só que, se ele detectar um fóton emitido pela nuvem, nesse caso é emitido, você sabe que pelo menos um átomo, ele efetua essa transição. E aí você precisa reescrever a função de onda como estado de probabilidade. Ou seja, você não sabe qual foi o átomo que emitiu, então você vai ter que escrever uma função de onda com iguais probabilidades de absorção. Entretanto, o feixe de leitura, no caso deles, ele é sintonizado em ressonância da transição S para a transição E, por conta que ele, de fato, necessita atuar naquele átomo que efetuou a transição. Então, é nesse espírito que desenvolveu a teoria. Então, o experimento que a gente criou foi o seguinte: a gente preparou a nuvem atômica, só que agora a gente utilizou os átomos de rubídio 87. Esse experimento foi feito agora no laboratório do Daniel, não foi no laboratório do Tabosa, mas foi com a colaboração do Tabosa. Também as ideias vieram de Daniel e do Tabosa. E aí a gente preparou os átomos da mesma forma, com a armadilha magneto-ótica, deixamos eles a levitar, atuamos o rebombeio para que todos os átomos eles estivessem no nível hiperfino F2A2, e aí a gente passou a atuar o feixe de excitação em uma direção. Então, eu coloquei na minha apresentação
dois PBS, que são Polarization Beam Splitter, invertidos, a fim de filtrar, de fato, a polarização. Essa lâmina sobre 4, por exemplo, ela tem o papel de deixar o feixe, que tem uma polarização linear, circular para a direita. E aí, esse feixe ele vai atuar nessa transição aqui, pelo fato de que todos os átomos eles vão estar configurados no nível Zeeman MF/2. Então, pessoal, a gente também fez um experimento anterior, colocando um feixe de bombeio na região intermediária do rebombeio para o feixe de excitação, simplesmente para bombear todos os átomos de fato para esse nível. Só que a gente percebeu que os resultados seriam os mesmos. Então, a gente percebeu ainda que o feixe de excitação, ele rapidamente bombeava todos os átomos para esse nível aqui. Logo, o nosso sistema podia se comparar com um átomo de 2 níveis. A gente tinha, de fato, átomos de 2 níveis presentes no sistema. Com relação à detecção, a gente escolheu um modozinho a ser detectado através dessa 5 modo fiber. E aí a gente já sabia que o fóton espalhado, ele só tem que ter a polarização singular para a direita. Então a gente filtrou a polarização, tá bom? Antes de detectar. E a detecção, ela é semelhante à que Humbert e Twist utilizaram no artigo deles, o famoso artigo deles, quando eles mediram o diâmetro estelar. Uma estrela emitia luz, eles, através desse aparato experimental, conseguiam medir o diâmetro da estrela. Então, a resolução de medição desse experimento foi de aproximadamente 0,1 nanosegundos. Esse tempo ele é adequado pelo fato de que a gente adotou que cada pulso de excitação ele tem 70 nanosegundos. E aí, essa taxa, esse número 0,1 nanosegundos, ela vem simplesmente pelo fato de que a gente utilizou uma placa de fotocontagem específica, mas o detector de fato tem uma resolução maior, só que como a gente não tinha um aparato eletrônico apropriado, a gente teve que condicionar que o fóton, ele de fato tem uma largura temporal de detecção de 0,1 nanosegundos. Então, a forma de detectar é bem simples. Quando um fóton ele bate no detector, chama-se detector de avalanche de fótons, ele bate e ele provoca uma avalanche de fótons que provoca uma corrente e essa corrente é contabilizada como um fóton. Por exemplo, se vierem 2 fótons, o detector deveria disparar uma avalanche, armar novamente e depois disparar o segundo pulso dentro dessa mesma janela temporal, de 70 nanosegundos. Entretanto, esses detectores apresentam um problema. Eles emitem o chamado afterpulse, que após o primeiro pulso ser gerado, eles emitem aleatoriamente um segundo pulso, que pode ser confundido com um fóton que foi espalhado pela nuvem. No entanto, a gente cancelou esse segundo pulso, ou seja, a gente só vai contabilizar o primeiro pulso detectado pelo detetor. Nos 2 casos. Então, se vier 2 fótons, os 2 fótons podem vir para esse detector, a gente só vai contabilizar como 1. Se vier 2 para cá, a gente vai contabilizar também como 1. E se vier 2, um para cá e outro para cá, aí sim a gente vai contabilizar como sendo 2 fótons. Então, a gente submeteu esse trabalho recentemente, é uma revista, e a gente utilizou os seguintes parâmetros. A gente variou a sintonia do feixe de excitação entre 9 e 10 gamas, ou seja, gama é a taxa de emissão espontânea, que para o Rubik deve valer aproximadamente 6 MHz. A gente variou o período de excitação, o ângulo, a profundidade óptica, que está intimamente relacionada à quantidade de átomos, a probabilidade de se absorver um fóton, a gente variou entre 2 e 10%. E, por exemplo, se a gente utilizar esses parâmetros aqui, em especial o parâmetro de saturação de 5%, a gente vê que a visibilidade ela é de aproximadamente 98%. Ou seja, a gente tem 98% de fato, medir o fóton correto, o fóton que a gente está procurando, que tem a polarização circular para a direita. Então, nesse sentido, a gente teve que cancelar o campo magnético
pelo fato de que a gente queria um sistema de 2 níveis. Né? A gente modelou, teoricamente, o experimento como um sistema de 2 níveis. E a gente sabe que se os átomos estiverem na presença do campo magnético, eu vou ter uma quebra de degenerescência, eu vou ter vários níveis nesse sentido aqui. Então, a gente fez um experimento anterior a esse para cancelar o campo magnético na região da armadilha. Então, a gente botou 6 bobinas, 2 na direção X, 2 na direção Y e 2 na direção Z, a fim de criar um campo magnético propagante ao campo que deveria pré-existir na armadilha. Para a gente fazer essa medida, a gente utilizou essa configuração, a gente aprisionou os átomos, rebombeamos todos os átomos para esse nível hiperfino FBA2. Como esse feixe ele não tinha ele tinha uma polarização linear, então todos os átomos eles foram distribuídos aleatoriamente nesses níveis. E aí, após um tempo, a gente atuou sobre a amostra um pulso de 1 milissegundo, chamado um feixe de prova. E se não houvesse nenhum átomo nesse nível, o feixe ele passaria, como se a amostra fosse transparente para ele. Após esse feixe, a gente atuou um pulso RF, tá bom? Esse RF a gente variou a sintonia. Pessoal, vale salientar que essa transição aqui, ela é permitida por dipolo elétrico. Mas essa transição aqui, ela não é permitida por dipolo elétrico. Ela só é permitida por dipolo magnético. Então, a gente variou esse delta. E aí, com RF, e aí, se, por exemplo, essa RF tivesse em ressonância com alguma transição aqui, alguns átomos viria para o nível F1, e aí depois a gente passava a atuar, por exemplo, o pulso de prova, e esse pulso de prova ele era parcialmente absorvido. Então, a gente repetiu isso, variando o delta, e a gente construiu essa figura. Então, esse espaçamento, ele caracteriza a existência de um campo magnético na região da armadilha. Esse espaçamento, você pode olhar que esse espaçamento ele é regular. Mas também a gente pode perceber uma outra informação nessa figura. A largura dos pulsos absorvidos vai aumentando, mostrando a existência de um gradiente de campo magnético. Ou seja, a gente tem um campo magnético constante, além disso, um gradiente de campo magnético. Entretanto, a gente só foi possível parcialmente cancelar a existência do campo magnético com essas 6 bobinas. A gente colocou 6 bobinas, criamos um campo magnético contrapropagante, e aí a ideia era juntar todos os picos em um único pico. Se a gente conseguisse juntar, a gente conseguia caracterizar de fato a armadilha, a amostra, e aí a gente podia provar que os níveis eles estariam degenerados, tá bom? Vale salientar que se a gente conseguisse fazer isso, essa largura ela deveria ser 0, tá bom? A gente deveria ter um pico mesmo. Entretanto, devido à existência do gradiente de campo magnético, a gente só conseguiu uma menor largura de 95 kHz, levando aproximadamente a um campo magnético residual de 23 miligauss. Então, essa foi a curva mais fina que a gente obteve no experimento, mostrando ainda que a gente não tinha lá um sistema de 2 níveis como a gente estava prevendo teoricamente. Ok. Entretanto, a gente modelou o experimento com uma teoria de primeiros princípios. E aí, a Hamiltoniana que modela o experimento é dada por essa, a gente tem átomos livres, o campo de vácuo, né, atuando sobre a amostra, e a gente tem um Hamiltoniano de interação, que é a junção, a mistura de átomos com o campo elétrico mais o vácuo. E aí, no estado inicial vai ser o zero atômico, eu estou definindo isso, todos os átomos estão configurados de uma certa forma. Se um átomo ele espalhou um fóton, a gente assume que o átomo ele não absorve, ele espalha, tá bom? Que é um processo diferente. Espalhou um fóton, como eu estou levando em consideração que o delta é muito maior do que gama, eu posso simplesmente eliminar o nível excitado adiabaticamente. Então vamos considerar que o nível inicial o estado inicial é um estado de momentos, cuja os átomos estão sofrendo a influência da distribuição do Maxwell-Boltzmann. E aí, para essa teoria, a gente precisa criar um operador, na verdade são 2 operadores. O primeiro operador é um operador de aniquilação de momento, aniquilação de kick de momento nos átomos, que é dado por essa expressão. E o que é que ela faz?
Se a gente, por exemplo, atuar esse operador DAGA, né? A gente, em vez de estar criando um kick no momento, a gente em vez de estar aniquilando um kick no momento, a gente está criando um kick no momento, né? A gente atua nesse átomo, nesse estado aqui, a gente vai criar um kick de momento, algum átomo vai armazenar um kick de momento, mas só que você não sabe qual átomo armazenou. Então, você tem que escrever isso como estados e probabilidades. Eu vou chamar isso de um átomo, tá bom? Um átomo aprisionou, um átomo armazenou um kick de momento, mas você não sabe que átomo armazenou. Por exemplo, se eu atuar esse A, chapéu A, no estado inicial, a amostra ele vai absorver um kick de momento na direção contrária, tá bom? Só que aí, eu nunca vou poder saber dessa informação, pelo fato de que eu não ter posicionado um detetor na direção contrária. Logo, eu posso generalizar a construção de um estado NA, simplesmente utilizando as operações desse cara aqui, ó. Atuando N vezes sobre o estado inicial, dividindo por raiz de N fatorial, eu vou ter um estado N geral. A gente pode perceber também que esses operadores satisfazem aos operadores criados lá no caso do oscilador harmônico simples, onde a adaga menos a adaga A é igual a 1. E a gente tem todas essas operações satisfeitas. A gente precisa criar um outro operador, chamado operador de aniquilação de fótons no modo de detecção. Tá bom? Ele aniquila um fóton, entretanto, contabiliza um fóton no sistema de detecção. Se a gente levar esse Hamiltoniano para o quadro de interação, a gente vai perceber que o Hamiltoniano vai assumir essa forma, mostrando a existência da conservação da energia e conserva o momento. Tá bom? Ele aniquila um fóton, mostrando que existe um fóton, um kick de momento armazenado na armadilha. Entretanto, eu preciso comparar o que eu faço experimentalmente com o que eu faço matematicamente. Então, experimentalmente, eu preparo os átomos, ou seja, teoricamente, eu levo em consideração que os átomos estão em uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. Atuo nos átomos um pulso de TP, que no caso foi de 70 nanosegundos, e aí esse pulso ele vai criar um estado de probabilidade, tá bom? Esse P é a probabilidade de detecção de um fóton. Então, se eu não detectar nenhum fóton, eu vou ter esse estado de probabilidade. Se eu detectar um fóton, eu vou ter que renormalizar a função de onda, eu vou ter esse segundo estado, tá bom? E se eu detectar 2 fótons, que eu posso fazer isso, eu vou ter esse terceiro estado. Mas a pergunta seria, após isso, eu vou evoluir qual estado? A pergunta é, será que o fato de estar detectando, eu vou alterar o estado global do sistema? A resposta é sim. Se eu detectar um fóton, eu vou ter que evoluir esse estado. 2, esse terceiro estado. Se eu detectar nenhum, eu vou ter que evoluir esse estado. Então, a detecção, de fato, ela muda a estatística de detecção do fóton espalhado naquela direção específica, né? Mas só que eu tenho que comparar o meu experimento com a teoria através de uma função, através de um número, através de qualquer coisa, né? Eu preciso caracterizar isso de fato. E pela forma com que a gente detecta, a gente tem que utilizar a função G2 e tal, função de correlação de intensidade, que para o nosso experimento era dada da seguinte forma. Atuei o pulso, medi um fóton, evoluí sobre um tempo T, atuei novamente um pulso e medi outro fóton. E aí dá a probabilidade de você medir 2 fótons, espaçado por um tempo tal, e essa parte inferior, a probabilidade de você medir um fóton ao quadrado. E para N muito maior que 1, no caso da gente, são 10 a 12 átomos, e para uma situação típica de ômega TP muito menor que 1, e θ, o âmbito de espalhamento também muito menor que 1, a gente vai encontrar essa expressão, G2 de tal, 1 mais exponencial de menos tal ao quadrado sobre TD ao quadrado, e esse TD é chamado de tempo de decaimento Doppler. Entretanto, a gente percebe que se o tal for igual a 0, o G2 de 0 vai ser igual a 2. E se ele for infinito, o G2 de infinito vai ser igual a 1. E esse cara vai dar 0. Mostrando que a memória, ela remete a uma fonte térmica. Aí tu imagina logo, se a fonte é térmica, então deve existir uma teoria clássica para explicar o mesmo efeito. A gente criou uma teoria clássica. Então, a gente supôs que vários átomos, eles emitiam um campo monocromático com iguais intensidades e mesma frequência, variando apenas o tempo. A gente, nesse caso, consegue calcular também o G1, para esse caso específico, o G2,
ele é dado por essa expressão, e a partir disso, a gente constrói a função G2. Só que a gente precisa da informação da fase agora, né? E essa informação, ela tem que estar amarrada com a teoria dos primeiros princípios. E aí a gente, nesse caso, assumiu que os átomos, ao absorver e emitir um fóton, eles ganham um kick de momento, e pelo fato de que os átomos não estarem acelerados, o R de T vai ser dado pela posição inicial, mais um VN de T, isso é física básica 1. Só que a gente está interessado na diferença de fase. E a diferença de fase vai ser dada por essa expressão, onde Vxn é a velocidade na direção x, k é o momento, e θ o ângulo, e tal é o tempo que a gente levou a medir. Então, o G2 que a gente encontrou para esse caso foi o mesmo, ou seja, mostrando que as teorias elas são compatíveis. Entretanto, devido aos átomos não apresentarem, de fato, dois níveis, ou seja, eles não terem a mesma diferença de energia, a gente teve que fazer uma modificação fenomenológica. Como assim? A gente pegou o seguinte: alguns átomos, eles, de fato, eles caem com um movimento térmico, outros não. Eles caem com um movimento térmico mais um decaimento exponencial, que, em princípio, a gente não sabe quantificar isso, tá bom? A gente simplesmente adotou essa postura. E aí, esse epsilonzinho, ele representa a fração de átomos que é afetada pelo decaimento extra, e esse TH é o tempo devido ao alargamento homogêneo. Então, a gente vai usar essa expressão para fitar nossos dados. E o que a gente encontra é o seguinte, é que se a gente usa um tempo de repetição de 0,5, de 1 microsegundos, a gente vê que a variação aqui é muito pouca. Perceba que a gente variou também a probabilidade de detecção de um fóton. A gente não consegue ver lá uma mudança expressiva em qualquer parâmetro, concordando com a ideia de não volatilidade que foi atestada no artigo do Tabosa. Também, a gente variou o ângulo de detecção. E aí, para esse parâmetro, a gente entende bem o que está acontecendo. A gente percebe que, quando a gente aumenta o ângulo de detecção, o tempo de memória diminui. Perceba que a gente utilizou para as linhas pretas, para a linha preta, esses parâmetros teóricos, e para a linha vermelha, a gente só fez substituir o valor do ângulo. E o fit, ele saiu perfeitamente. Então, para esse parâmetro, a gente entende perfeitamente. Pelo fato de que a memória, ela guarda informação do estado térmico da armadilha. A gente também variou a profundidade ótica, ou seja, o número de átomos. E a gente percebeu que, quanto maior o número de átomos, mais átomos vão estar na presença do gradiente de campo magnético, ou seja, eu vou ter uma mudança na fração de átomos. E também a gente percebe que quanto menor for o tamanho da amostra, esse epsilonzinho ele vai ser menor, né? Entretanto, se a gente fosse detectar o G2.0 de forma condicionada a uma detecção, a gente deveria fazer esse procedimento, aplicar um pulso, detectar um fóton, levar, então, a esse estado de probabilidade. Se a gente aproximar um P muito pequeno, a gente vai ter esse estado reduzido, né? Após o tempo TC, se a gente medir o G2 TC de 0, a gente vai ver que o G2 TC igual a 0, nulo, ele vai ser 3,5, enquanto, se a gente não tivesse tempo de condicionamento, a gente deveria ter 2. Então, a gente percebe que a teoria ela concorda, de fato, com a situação experimental. Se a gente fizer uma projeção, vai dar 1,5 mesmo. Então, a detecção, de fato, ela modifica a estatística de detecção, de próximas detecções naquele canal de informação. Então, a gente viu que a detecção ela modifica a estatística, a memória, de fato, ela é não volátil, o ângulo ela afeta o tempo de memória, e mais, que o gradiente do campo magnético ele foi o grande limitador para essa experiência. Então, a próxima tarefa é qualificar o decaimento lorentziano do G2 digital. A gente não entende direito. E o próximo experimento seria esse. Se a gente detectar na direção oposta, sei lá, em menos θ, será que a gente conseguiria encontrar alguma memória quântica, ou seja, alguma assinatura quântica, já que essa memória que a gente investigou, ela tem uma assinatura clássica? Em princípio, a resposta seria sim. A gente já tem dados que a gente pode atestar isso. Pessoal, os autores desse trabalho foram os professores Daniel Felinto, da UFPE,
os professores Tabosa e Pablo Saldanha, Tabosa da UFPE, Saldanha da UFMG, os estudantes do doutorado, eu e o Luiz, de mestrado o João, esses três aqui, eles participaram efetivamente do experimento, e o Paulo, ele participou mais da análise de dados. É só isso. Thank you for the nice talk. We have one question in Q&A. Carlos Rufino asks you about the specific polarization that you chosen, and if the polarization can be arbitrary. In my experiment? Yes. No, because I have por conta que eu preciso levar em consideração que eu tenho dois níveis, entendeu? Aí, no caso, eu tenho que jogar todos os átomos para esse nível Zeeman 2, jogar todos para cá, e aí, para mim, criar uma situação que me remeta a um sistema de dois níveis, o meu feixe tem que ser circular para a direita, porque ele só pode jogar para o 3, e do 3 só pode cair para o 2. Aí fica nessa brincadeirinha aqui. Então, para esse experimento, como eu tenho uma gama de estados Zeeman, eu só tenho que interagir só posso interagir para o que eu quero, né? com um feixe com a população circular para a direita. Okay. More questions? I think we don't have time for more questions. Okay. If anybody want to ask Raoni, please send email for him. Thank you very much. Por nada. Thank you. Pablo? Tô aqui. Okay. Okay. And now, the next presentation is of Pablo Trajano. He has a background in physics at the Universidade Estadual da Paraíba, master degree in physics at Universidade Federal de Campina Grande, PhD in material science at Universidade Federal de Pernambuco. Currently, he's postdoc at Universidade Federal de Pernambuco, and have interest in magnetism and magnetic properties of materials and spintronics. And you have 30 minutes for presentation. Please go ahead. Okay. 1 minute. You can see? Yes, it's perfect. Can you see? Presentation. Good morning, everyone. I'm pleasure. I'm here. I will talk in Portuguese, ok? Bom, deixa eu colocar o apontador aqui. Gostaria de agradecer o convite para esse seminário. Nessa apresentação, vou mostrar os resultados que obtemos até o momento de meu período de pós-doc no Departamento de Física da UFPE, sobre a supervisão do professor Sérgio Rezende. Pois bem, nós estudamos spintrônica, os efeitos de spintrônica em baixas temperaturas e sob campos magnéticos intensos. Mas, basicamente, em efeitos magnônicos térmicos. Então, o que nós fizemos foi testar modelo de spin-Seebeck em baixas temperaturas, sob campo magnético intenso. Notamos a aparição de uma retificação de meia onda
nessas mesmas medidas. E eu vou concluir esses resultados e agradecimentos. Bom, a motivação. Medidas em temperatura ambiente não são suficientes para definir os mecanismos responsáveis pelos efeitos de corrente de spin. É necessário aplicar campos magnéticos intensos e um largo range de temperatura, principalmente no caso para materiais antiferromagnéticos, como é o caso do óxido de níquel, que vamos trabalhar, que nós trabalhamos. Então, nosso objetivo é medir em um largo range de temperatura e de campo magnético os efeitos de spin civic e verificar se essas correntes de spins produzidas no antiferromagnético são produzidas por magnos, ou seja, por transporte de magnos. E também perceber que os efeitos de misturas de correntes de spins com efeitos térmicos planares, térmicos transversais, podem levar a possíveis aplicações em alguma proposta de dispositivo. Bom, o efeito Seebeck clássico que nós conhecemos é o surgimento de uma DDP entre duas junções condutoras ou semicondutoras após a aplicação de um gradiente de temperatura. Ou seja, esse efeito clássico é o efeito que a gente conhece como o termopapo. Esse efeito clássico, basicamente, ocorre por conta da difusão de portadores e pelo transporte de fônios. No caso do efeito spin-Seebeck, o que se transporta são magnos, através da aplicação de um gradiente de temperatura. Isso aqui, essa pesquisas em spin-Seebeck já tem algum tempo que estão sendo feitas. O grupo do Saito observou na configuração longitudinal o spin-Seebeck em materiais magnéticos isolantes. Nesse caso aqui, o material magnético que ele está usando é um filme de platina sobre uma granada de hidroferro-oxigênio, o IEG. Ou seja, o gradiente de temperatura, nesse caso, vai gerar uma corrente de spins, e essa corrente de spins vai acumular spins na interface entre o IEG e a platina, e por efeito de spin Hall inverso, essa corrente de spin vai se transformar em corrente de carga. E assim nós poderemos medir essa tensão externamente e chamar essa tensão de tensão Seebeck, certo? Ou seja, a corrente de spins vai estar diretamente proporcional ao gradiente de temperatura aplicado. O transporte de ondas de spin, os magnos, através de um gradiente de temperatura, nós podemos observar aqui o comprimento de onda da excitação, da precessão dos spins em conjunto, numa direção, podemos chamar assim. Essa excitação são os magnos, são quantizados, e essa corrente de spins pode ser mensurada, calculada pelo número de magnos, a somatório do número de magnos multiplicado pelas suas velocidades de grupo, dividido pelo volume. No nosso caso, nós não usamos o IEG como o transmissor de magnos, de spins. Nós usamos um material antiferromagnético, que é o óxido de níquel. O IEG é um material ferrimagnético, com a característica de ser bastante mole, ou seja,
com o campo coercivo bem pequeno. No caso do óxido de níquel, nós estamos tratando com um material antiferromagnético, ou seja, nós temos duas sub-redes, uma sub-rede ferromagnética entrelaçada em outra sub-rede ferromagnética no sentido contrário. Por isso que, na nossa equação de corrente de spins, nós vamos ter velocidade de grupo e número de magnons para cada sub-rede, e o somatório delas todas, de todas elas. Assim, nós vamos ter que a corrente de spins gerada vai ser justamente o gradiente de térmico aplicado, e esse CS é justamente a característica específica da amostra que nós estamos trabalhando, tá certo? Em particular, da própria amostra. Aqui nós temos o G efetivo, que nós conhecemos como spin-BxNz, que caracteriza também esse C, e também é para cada amostra, espessura de amostra, comprimento de fusão de átomos de cada amostra diferente. Já a corrente de carga, que vai ser formada entre o óxido de níquel e a platina, vai ser justamente esse θ. Essa H que vai ser o ângulo spin-Hall, que também é uma característica de cada material, e a polarização de spins. Então, vejam que eu tenho um gradiente de temperatura percorrendo toda a amostra. Eu tenho o substrato de silício, o buffer de tântalo, permalói e óxido de níquel. Eu gero uma corrente de spins que acumula na interface entre a platina e o óxido de níquel. O spin-Hall inverso, essa corrente de spins vai gerar uma diferença de potencial entre as extremidades dessa barra Hall de platina. Eu usei a barra Hall de platina por conta da sua simetria e eu uso os pads da barra Hall de platina justamente para fazer os meus contatos. Tá bom? Nessa configuração, nós aplicamos o campo magnético na direção perpendicular à corrente de carga. Assim, características bem da construção da nossa amostra, ela foi feita por sputtering, né? um filme policristalino. Características importantes dela, ela tem uma temperatura de NEL a 525 Kelvin, a temperatura de NEL dela é acima da temperatura ambiente, isso é um bom sinal para aplicações de tecnologia. No entanto, a sua transição de spin flop é 45 kOhms a temperatura ambiente, ou seja, é um campo bem alto, bem elevado. O que seria o spin flop? Seria que eu tenho redes uma contrária à outra, né, momentos magnéticos contrários, e esse campo de spin flop vai flopar esses spins em uma direção que vai favorecer a direção do campo magnético. Por isso, a necessidade de campos tão elevados. Tá bom? E aqui são outras características também da amostra, como a espessura das amostras de óxido de níquel, que variaram de 100 a 200 nanômetros. A estrutura cristalina do óxido de níquel é do tipo da NaCl. É uma estrutura bem complexa, porque na estrutura do óxido de níquel eu não vou ter um eixo fácil, eu vou ter planos fáceis. E esses planos vão estar competindo um contrário ao outro com suas características antiferromagnéticas. Tá bom? Um desafio para fazer essas medidas de Sívio é justamente o aparato experimental que você vai usar, o setup. Então, nós tivemos um grande trabalho de instrumentação para fazer isso e usar o PPMS, que é um equipamento que vai chegar a baixíssimas temperaturas de campo magnético intenso, para que esse PPMS pudesse fazer essas medidas. Porque os modos de medida do PPMS não foram feitos para fazer essa medida em si. É uma medida muito específica.
Então, basicamente, o que é que nós temos na instrumental, no experimento, nosso experimento? Aqui está aquele filme que eu falei para vocês, silício, óxido de níquel, platina. Os pads da Valbar, eu vou ligar a tensão, que eu vou medir a tensão Sívio, tá certo? O gradiente de temperatura vai ser injetado através de um heater, que nesse caso eu usei um resistor SMD de 50 ohms, que eu aplico corrente por um power supply externamente. Esse heater aquece uma placa recoberta com verniz, uma placa de cobre recoberta com verniz, e essa placa de cobre vai aquecer a amostra de cima para baixo, tá certo? Esse quadrado aqui é o Cernox, que é justamente o termômetro que eu vou usar para medir a superfície dele, e eu vou tirar a diferença com o termômetro que vai estar na base do ppms. Assim, eu sei qual é a diferença de temperatura, o gradiente de temperatura que eu estou aplicando em todo o conjunto. Desse lado direito aqui, está uma montagem que podemos realizar ela em temperatura ambiente. Em vez de eu ter um modo aquecedor, aplicando calor na amostra, eu posso usar um dispositivo Peltier, onde eu posso aquecer ou resfriar a amostra e fazer essa medida numa bancada, a temperatura ambiente, com eletroímã de alguns quiloohms. Como eu falei para vocês, o ppms não vem pronto para essa medida. Então, nós tivemos que adaptar ele, mas meio que enganar o ppms para dar aquilo que nós queremos. Nós usamos a medida de resistividade de 4 pontas do próprio ppms, medimos a tensão Sívio nos terminais de tensão das 4 pontas, mas ao invés de nós aplicarmos corrente e aplicar corrente na amostra, nós usamos os pads de corrente para alimentar o SMD que vai aquecer a placa de cobre, tá certo? Através do power supply. E aqui do lado nós medimos a temperatura pelo Cernox. Então, para isso, o que é que nós fizemos? Nós colocamos nas saídas de corrente do canal 1 um resistor, e essa parte externa aqui, que vai para o power supply, nós colocamos o fio. Se meio que enganamos ele, para ele medir o que nós queríamos. Aqui está o setup da amostra montada no puck. Nosso equipamento PPMS trabalha com hélio líquido e ele não é ciclo fechado. Então, para fazer essa montagem, nós perdemos um bom tempo e uma boa quantidade de hélio por conta da sua complexidade e de muita tentativa e erro. Por conta que uma coisa muito importante é o contato da superfície do aquecedor com a amostra tem que ser o mais plano possível, para que o gradiente de temperatura seja uniforme. Aqui tem alguns resultados. Aqui temos para baixo para campos de até 1 kΩ, variando o gradiente de temperatura. Nós vemos que para o gradiente de temperatura nulo, eu não mudo minha tensão Sívio, mas para aumentando esse gradiente gradativamente, eu vou aumentar essa curva. É uma curva típica de medida Sívio, certo? De spin Sívio, ela é assimétrica. Esse valor a 1 kΩ, ele cresce linearmente, é uma boa assinatura, uma assinatura de que nosso efeito específico ocorre de fato, certo? E também nós verificamos em campos magnéticos bem intensos. Ou seja, se vocês repararem bem, aqui eu estou medindo o coeficiente Sívio, que ele sai da tensão Sívio, da espessura do silício, da condutividade térmica do óxido de níquel, a resistência da platina também é muito importante, a condutividade térmica do silício e a diferença de temperatura. Então, o coeficiente Sívio, que é proporcional à tensão Sívio, ela cresce
ela cresce também com o aumento da temperatura. E se vocês repararem, em baixos campos magnéticos, o comportamento é o mesmo que observamos para essa medida aqui de temperatura ambiente. No entanto, para campos magnéticos intensos, eu tenho um aumento, como podemos ver aqui nessa figura. E esse aumento quando eu vou aumentando o campo magnético, ela está descrita por esse polinômio aqui, certo? Isso aqui nós temos uma aproximação qualitativa do que é previsto pelo modelo de transporte de Magnus, por difusão, por conta que nós estamos tratando de uma amostra policristalina, enquanto que no modelo de transporte de Magnus, nós temos uma amostra monocristalina, certo? Isso é uma perspectiva futura de nós repetirmos esse mesmo procedimento para uma amostra monocristalina. Então, depois dessas medidas, nós publicamos um artigo com esses resultados. No entanto, uma coisa que chamou muito nossa atenção é que nos dados experimentais brutos, as curvas que nós medíamos com campos magnéticos bem intensos são bem parecidas com essa curva em azul, se vocês notarem. É uma curva assimétrica, como deve ser uma curva de Seebeck, em campos magnéticos baixos, mas para campos magnéticos intensos, ela torna-se bem distorcida, certo? Vocês veem que a vermelha é para um gradiente de temperatura nulo. Então, veja o seguinte, nós pensamos, então pode existir aqui dentro dois efeitos se sobrepondo. Um simétrico, uma contribuição simétrica, e uma contribuição assimétrica. Então, nós estimamos essas contribuições simétricas e assimétricas da seguinte forma. A tensão, medida experimentalmente, vai ser a soma da simétrica com a antissimétrica para o lado direito, e no lado esquerdo vai ser a subtração da simétrica com a antissimétrica. Então, fazemos a substituição e assim nós podemos estimar quanto vai ser podemos calcular quanto vai ser a tensão antissimétrica e a tensão simétrica. E obtemos algo desse tipo. Temos aqui o efeito spin-Seebeck, claramente, como nós vimos os resultados lá, né? Nós tiramos aqueles resultados dessa digressão. E aqui um efeito simétrico. Ou seja, eu aplicando mesmo um campo, seja positivo ou negativo, eu vou obter o mesmo valor. Esse efeito simétrico aqui nós atribuímos a um fenômeno clássico, que é o efeito Nernst planar. Então, vejam só. Aqui nós temos o efeito Nernst planar para várias temperaturas, com um gradiente de 10 Kelvin. E aqui, o que nós já vimos anteriormente, que é o efeito do spin-Seebeck. E nós pensamos, vejam só, essa curva, se nós rebatemos ela para cima, ela parece muito com a curva de um diodo, de um retificador de iodo. Aqui nós temos a tensão e a corrente, geralmente a corrente e tensão, mas só para ilustrar aqui, vemos que nossa curva se assemelha muito com a curva do diodo, do retificador de tensão de corrente, né, do diodo. Então, nós podemos retificar a corrente, a corrente de spin, ou seja, a tensão medida, a tensão Seebeck medida, modulando o campo aplicado. Por quê? Porque aqui, olha, além de nós termos a contribuição do gradiente de temperatura transversal, eu tenho uma contribuição de um gradiente de temperatura no plano, que é justamente a contribuição do efeito Nernst. Aqui nós já vimos. Então, nós publicamos um artigo com uma proposta de dispositivo
né, de retificação de campo magnético, de retificação da tensão Seebeck pelo campo magnético, por efeito de campo magnético, por efeito da mistura térmica de spins de características diferentes. Então, foi uma grata surpresa nós notarmos que um efeito planar somado com um efeito planar de Nest somado com um efeito de spin Seebeck, ele ocasiona esse comportamento. Então, nós podemos modular o campo aplicado e, dessa forma, retificar a tensão medida, a corrente de spin, e correspondentemente a tensão spin Seebeck, como vocês veem aqui. Aqui nós temos para várias temperaturas, tá certo? Ela retifica até a temperatura de 200, mais ou menos, ela está retificando. E aqui para campos magnéticos diferentes. Tá certo? Então, nós vimos que, de fato, o transporte de magnos é ocasionado em policristais de óxido de níquel, tá certo? Com ordenamento induzido pelo permalloy. O permalloy eu coloco ali como buffer, apenas para ordenar e diminuir o número de domínios que vão atrapalhar na medida do óxido de níquel. Então, essa geração de spins no óxido de níquel é, de fato, efetiva num policristal. Nosso próximo passo vai ser o investigar ele no monocristal, tá certo? Por conta da pandemia, por conta de toda a dificuldade que nós estamos passando no momento, esse trabalho está parado por enquanto, mas assim que começarmos a produzir hélio na criogenia, nós já vamos colocar essa amostra para medir e para verificar justamente o modelo de forma qualitativa, certo? Por efeitos simétricos, nós podemos filtrar um sinal. Isso foi uma surpresa muito, muito gratificante, né? A dependência do efeito de transporte em óxido de níquel em temperaturas baixas e campos magnéticos intensos foi observada. E essa combinação do efeito planar com o efeito Seebeck é uma possível uma proposta de algum dispositivo em futuro em spintrônica. Existem outras propostas de modulação, outras propostas de diodo. Tem muitos trabalhos teóricos que já prevêem o diodo de spins. Mas também tem propostas de fazer a modulação, modulando o gradiente de temperatura, não só o campo magnético externo. Então, isso é uma área muito rica para investigar com outros materiais, seja materiais que também sejam antiferromagnéticos, isso é importante, e isolantes, certo? Gostaria de agradecer, mais uma vez agradecer o convite, agradecer os órgãos de fomento, né, que tornam essa pesquisa possível, tá bom? Agradecer também ao grupo em que eu trabalho. Aqui está o professor Fernando, o professor Sávio Rezende, acho que todo mundo conhece ele, o professor Antônio Azevedo, eu estou aqui. Falta só o Matheus, que o Matheus também foi muito importante nas nossas investigações, ele hoje é professor da UFRN. E muito obrigado, eu fico por aqui. Estou aberto a perguntas. Thank you so much for really nice talk. Questions? I have one. How did you make the monocrystalline Rodrigo, oxide? Essas amostras monocristalinas, o professor Sérgio tem, acho que desde a década de 70, guardadas nos armários dele. Uhum.
são amostras crescidas de forma epitaxial, lá nos Estados Unidos. Eu não tenho detalhes sobre elas, sabe? Uhum. O que eu tenho para fazer nelas é que a rugosidade da sua superfície não pode ser elevada, ela tem que ser o mais plana possível. E essas amostras ele recebeu recobertas com um permalloy. Então, o desafio, e algum estudante lixou essas amostras e deixou elas muito rugosas. Aí o meu desafio atual é fazer um polimento óptico, mais preciso possível, para aí sim eu depositar a platina. Porque o segredo está nesse acoplamento com a platina, que a platina ela tem um alto acoplamento de spin-órbita. A platina e o permalloy. E eu posso converter a corrente de spins, dessa acumulação de corrente de spins no óxido de níquel, em corrente de carga por conta disso. E a rugosidade vai atrapalhar o efeito de spin hole inverso, que ocasiona isso. É desafio, viu? É um desafio. Sempre é. E além do hélio, né? A nossa dificuldade maior está sendo a produção de hélio líquido. Esse ano, praticamente, nós não ligamos a máquina. Esperamos que as coisas voltarem razoavelmente ao normal, a criogenia volte a trabalhar e nós possamos usar a criogenia novamente. Atualmente, eu estou trabalhando no sistema de hélio, no compressor de hélio líquido fechado, que é a tendência natural do mundo agora, não tem jeito. Então, a dificuldade que eu tenho no sistema de hélio líquido fechado é que eu não consigo aplicar campos muito intensos nele. Eu consigo chegar a temperaturas de 4 Kelvin, mas eu não consigo aplicar 9 Tesla nele. É impraticável. Mas é esse o pé que nós estamos. Ok. Thank you so much. Thanks. Now I have one announcement because the next speaker has a problem with a fire alarm. Then I would like to exchange the order of presentation. Now I want to present Vitor. Olá. Estão me ouvindo? 1 minute, please. Yes, Vitor Lima, he has a background in physics at Universidade Federal de Campina Grande. Currently, he is a master student in physics at Universidade Federal de Campina Grande with CNPEM, LNLS. He has interest in spectroscopy, magnetism, and the thin films. Vitor, you have 15 minutes for your presentation. Thank you. Can you see my screen? Yes, yes. Okay. I'm going to do my presentation in Portuguese. I have 2 boxes in gray over your screen. Oh. No, it's okay. Not yet. No, it's the same box.
Oh, sorry. And now? The same box. Now is black box. Oh. Wait a minute, please. Stop share. I'm not understanding. Vitor? Wait. Can you show with Osvaldo? Osvaldo is ready now. Okay. And just stop the Sorry. recording. No problem. Osvaldo, please. Okay. Osvaldo Trigueiro Neto. He has a background in physics at Universidade Federal do Rio Grande do Norte, master degree in physics at Universidade Federal de Campina Grande. Currently, he is a PhD candidate at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norway. He has interest in spectroscopy, clays, nanomaterial, and microfluidics. Osvaldo, you have 15 minutes. Okay. So, well, thanks for the introduction. I'm going to be talking today about the delamination of clay nanolayers for wrapping of microdroplets, bubbles, and nanoparticles. So, let me see. First is like, what do I want to do? So I want to wrap things, for example, magnetic nanoparticles, using nanosheets of clay. And I want to understand and to control this process.
And depending on what I'm wrapping, I might want to also functionalize magnetic nanoparticles so that I could control this package that I'm transporting somewhere. And then we can see here some examples of some papers that you can find on the internet of wrapping with the single sheet or with multi-sheet, which are things that we can also do. Why do I want to do that? So this can be applied to wrapping of tracer particles, for example, that are to be used to analyze reservoirs integrity. So this is mainly where my funding comes from. So it's from oil companies. So that we can apply that for improved oil recovery or enhanced oil recovery. This can also be used for general encapsulation and transport of particles. You could do that for example, drug deliveries or even like soil analysis. So for agro industry and things similar to that. As I said, I want to use clay nanolayers. So first we need to understand what is the clay itself, or white clay. So the clay can be found in nature, or it can be synthetically made. It's non-toxic and is also environmentally friendly. So this is interesting since we want to use that in our reservoirs. It could not be something that would endanger the environment. So as soon as we put it there, it's going to kill fish or things like that. It's also a layered material, so similar, for example, as a graphene. And it swells in water and it can delaminate. So at first it's a big stack, as we can see in the, here, it's a big stack. And then we swell it and we can delaminate, and then it becomes these nanolayers. And the clay I'm using, it's prepared in University of Beirut, which is part of our group of research. And they are very pure. They have high crystallinity. They also have a very well-defined charge, and they have a very homogeneous charge distribution, which helps when you're doing those experiments so that you can control most of the things around it. Then I'm talking about tracer particles as well, and you might be wondering what are tracer particles. So I'm going to try to explain this in kind of simple way. So they are, as the name says, they are used to trace things or to track, and then you can use that to explain flow or topology or to understand what materials you have there. And they can be divided in two groups, and I'm going to try to simplify and explain them here. So around 1992, there was this big cargo ship leaving from Hong Kong, and it had loads of those rubber ducks in its cargo. And due to a storm, as soon as they left the port, 3 of the containers fell in the ocean, and they released around 40,000 of those rubber ducks. And later that year, those rubber ducks start washing up ashore in some continents, for example, in South America or Australia and Indonesia. And what scientists noticed is that those ducks were being carried by the currents of the ocean. And with that, if you would keep track of those ducks, you would understand how the currents work, what directions they go, and how fast they are. So those ducks have been collected over the years, as you can see here, like from 94, 2001, 2003, in different places around the world. So those ducks were macro tracer particles, and they were passive because they were not interacting with anything. They were just being carried by the flow, and they were washing up somewhere. So this is our first kind of agent. This is a passive one. And you could have a different kind of particle. For example, you could have the active one. So when you wrap your materials, if you think now on the reservoir, you're going to have water and oil and rocks, sand, and different materials there. And you might want to track something specific. So you want to assess how much oil you have there. Is it worth to explore that reservoir? So you might make particles that are going to interact with oil, or that don't interact with oil or interact with specific materials. And then you inject both of them in your reservoir. And as they go running through it, through this porous media, they're going to be faster or slower, or they might react with something. And then when you collect them at the exit points, you're going to get different amounts of what you injected. So with that, you can access
how is your reservoir? So as you see in this picture, you inject the red and the green ones, and as they go moving, the red ones are delayed, and you collect first the green ones. So that could tell you, okay, your reservoir is rich in oil. So that's a good thing. This is a good place for you to invest and to explore. So, but then this is basically a general idea, just to get to know what tracer particles are. And then we can go back to the clay. So as I said, the clay is a stack, and we can swell and delaminate. And I want to use those layers to wrap things. And then you might think, can you wrap with clay actually? So this here is just to show, as you can see on this picture, the label A and B. You have the clay, and it's with some white lines. These are wrinkles. So this was stretched and then released. And you see that the clay has wrinkles. So it's similar as if you had a plastic and you try to compress it a bit, it starts folding. So this shows that you could have your clay in a monolayer situation. So you have a single sheet, or you have a clay in a double layer situation. And this, as you would expect, if you had the paper and you start stacking up paper and you try to fold it, it's easier to fold a single sheet of paper than to fold it multiple times as it goes accumulating the number of layers. So our clay can be folded. It is flexible. So you can use that to wrap things. And as you increase the number of layers, it becomes thicker and it's harder to fold. So you could have different properties that you might explore. So it might be interesting to use one or other. And then the clay has an aspect ratio of roughly 20,000. And this is in relation with its thickness. As I said, it's a nanolayer to its surface area. So just so that you get more or less visual of it, a paper sheet, a normal paper like A4 that you use to print, it has an aspect ratio of about 2,000. And our clay is 20,000, so it's 10 times that. So basically, if probably the room you're sitting right now, if you imagine that as a huge piece of paper, that would be the size that you have. And then you could fold it around something. So you can wrap quite big things compared to the size of the clay. And that is to the sodium fluorochloride, which is my main clay used, the one made in laboratory. But if you think on natural occurring, for example, vermiculite, that one is its size is in centimeters. And then you get an aspect ratio of roughly, for example, 10 million. And that's huge compared to the other one. So you can wrap even bigger things. And you have this SCM image here that you can see how it looks like when you zoom in that. So you have hundreds of layers in a single piece of that. And we can see in this video that was passing by, you had the clay exfoliating. So I was swelling it to the point where it breaks. So, and you can make as a comparison, think on this southeast neck. As it goes increasing, it goes delaminating, and you can see the sheets on it. And then we, as I said, I want to control and understand it. So to control the swelling, I noticed on some experiments that was quite a lot on that topic. So it turned out to be a master thesis. So I got a master student to work with me, and his work was to produce a sample cell that would be able to control the swelling of the clay. And this was developed from the second half of last year until the first half of this year. And you can see here the pictures of the setup and how it looks like. You have a small sample cell with different stages, micropipette that's connected to a pump pressure controller. And you have this micro manipulator so that you could precisely move your pipette around. And then we have the controlled swelling on the sample cell. So as I say, we have it divided in stages, and that is done so that you could isolate your sample as you want. You can think on this cell as that a ship elevator, like in the Panama Channel. So you can flood each channel so that they connect. Then you can transfer things. So you would get a micropipette, and I like this sample here. So I would go with the micropipette, I would suck it. It will be attached to the tip. Then I can move it
to the next stage. And then I can isolate it again just by reducing the amount of liquid on the first stage. And if it's still there are things there, I can clean the first stage, then I can fluid it again, I can connect it to the third stage, and so on. And as I do that, I could also play around with the salinity, because salt plays a role into letting the clay exfoliate or not. So you could exfoliate it until it delaminates, and then you would have, since you have a single particle or a single stack with hundreds, maybe 300, 400 layers, you would have your monodispersed solution, which would be good to examine, because again, we are removing variables on our equation. So now you have every single layer is the same shape and same dimensions, so you can understand better that. And then we had this first sketch. I was thinking on 4 stages, but the master student, after experimenting, he noticed that it would be better to have this bigger area where you could move around the pipette, and then it would be easier to increase and decrease salinity without creating flow that would exert some shear forces on the clay. So, and we can see here how the experiments go. So you have the clay on the pipette on the top left. So then he's going to start decreasing the salt. And you see that that small thing that had roughly 10 micrometers, it starts increasing in size. And then it increases roughly 20 times until it breaks down and falls. So what we did was we start with the clay in a high salinity. So in molarity, we had 400 millimole. And you go decreasing the salinity, and you see that the clay does not expand. So here we have molarity over initial total thickness divided by initial thickness. So just the dimension on how the magnitude of the expansion. So as soon as you get to 50 millimole, you start expanding your clay. So it goes 10 times bigger. And then we tried compacting it again. So you start increasing salt. Then it goes and compacts almost back to its original state. And you can repeat this cycle many times. And from the second time you do that, you notice that your clay even expands more. And it's interesting because when you compact it again, it goes back to its original state. This means that you do not change the properties of the clay itself. So you could even use that, for example, as micro swimmers. You could control your sample, so you could attach that to something, and you could expand and compact, creating motion on your sample just by changing salinity or even changing pH on your sample. And after that, he did one last trial, which would be decreasing salinity until you get to the point of pure water. And there the clay breaks down into nanolayers. So we know how to control that. We know how to expand the clay. And then we might be wondering, what is the minimum size that I can wrap? Like, would I be able to wrap nanoparticles, or can I only wrap micro things or milli things? So by doing a short calculation, just thinking on a single droplet and a single sheet of clay, and considering the bending energy and the addition energies, we can do this short count that I'm not going to go through it, but basically we get to see that our critical radius of a droplet is 17 nanometers. And again, this is just a rough calculation. So this number might not be precise. It might not be 17, but the order of magnitude is correct. So we know that we can go up to nanometers. So I could have a nanoparticle and a single sheet of clay, and I will still be able to wrap it. And I mean, when I say about wrapping, it's like spontaneous wrapping. I'm not using anything else. Just by having the clay there, it will want to wrap, which is very good for us. I'm still using things in microns and milli. So this means that there's still a huge field to explore. And then when you look for wrapping on papers, you have this very nice thing called origamic wrapping, because our clays, when they exfoliate, they are almost transparent, and then you cannot see what's going on. So how do you know that you have it wrapping? But then when you go to this regime of ultrathin things, so the shape of the droplet is actually controlled by the planar material. So what is wrapping it? And then, as you can see, they call it origamic wrapping because they cut shapes on your sheet
And then when the droplet gets to the proper volume, so as it goes drying, the sheet takes control over the wrapping. So you could have, for example, as in the video that passed, a pyramid, or you could have a cube, or you could have this lotus flower closing. So you can control that. And then you could have emulsion full of droplets that are not spherical. They are actually square or triangles or pyramids or hexagonal things. And that is interesting because the shape might help you to achieve what you want. And then we have some, Then we have these videos showing about this origami wrapping. So the two videos that are passing on the middle and on the right, you see a vermiculite. As I said, it's a natural occurring clay. It's a huge clay. So this thing has almost 1 millimeter. And this is not a single sheet. This is still a stack, and it's very thick. And that's why it does not fold around the drop. But you can see on the one that's replaying on the right, that as soon as the drop touches the clay grabs into it, because this is very hydrophilic. And again, it's spontaneous, so I don't need to put anything else. This is pure water and clay, and the clay just grabs it. And although it does not fold around, it does not wrap it, but you can see that the droplet completely hugs the clay, kind of changing the shape. Instead of a sphere, now it's a hemisphere. And on the left, you have this greenish picture. And you can see, so this is water and clay. And then I added droplets of oil. So this is now oil emulsion. And you have some things sphericals, but some of them have very different shapes. For example, triangles, hexagons, pentagons. And this means basically that my clay is wrapping. And although I did not control the shape, they were natural shapes as they were, they still fold the droplets in different forms. So this was one of my first experiments. As soon as I arrived here, I started working on that. And that's basically to see that although I made the calculation, that the calculation said, okay, you can wrap none of things. I was still, okay, but I want to do an experiment and see that that is possible. But here you can see that many of those droplets, they are not with shape, with sharp forms, which means that they do not have clay on them. And then some of them do have. So this is still not an optimal wrapping. So I cannot control everything there. So that's what I want to do. I want to control all of it. And then still on this origamic, we need to cut the clay. And how do we do that? So here at NTNU, we have a laboratory called NanoLab, and they have plenty of equipments there. One of them is this FIB, which is a focused ion beam. And there you can easily cut geometrical shapes on your clay. So this is an example. I have a clay particle that was cut in a square of 100 micrometer size. And the video already played. The video already played. So basically, after cutting it, I was worried that maybe I destroyed the clay by warming it up with the ion beam. But when you put that on water, it still exfoliates. So my clay is still good to be used. So I can just cut the shape I want. I can have a perfect square, or I can have a cross that would turn into a cube. I can have a triangle that would turn into a pyramid. And that is easily done with this equipment. And with all of that, what I want to do is I want to control this encapsulation. That's my main goal of my project. And the results of that would generate technology, because since I'm a physicist, what we do is we try to figure out how things work. We want to explain them. We don't usually generate the application itself. So I know how to do that. I can explain how you can do that. And then maybe an engineer afterwards will produce a final product with that. But this can be used, as I said, for wrapping tracer particles. So you can use that for enhanced oil recovery or improved oil recovery. You could also use that for gas adsorption, which is a kind of hot topic right now. So we are polluting a lot, and we need to get rid of that. So you could put CO2 on the clay. You could close the clay. You expand, you put CO2, you close it, and then you throw it inside the ground, and then you leave it there. It could also be used for soil analysis and pollution mitigation and all those things. And that is done in microfluidics. So we need a setup where we have a confinement of liquids,
and we can produce droplets, as you can see on this. This is a droplet generator, and those droplets, they have roughly 150 micrometers. They are with clay around them. So this is water and clay inserted in oil. So the clay goes to the surface, but still this is too big for a single sheet of clay. So this is a multi-sheet wrapping, and then it's still round. And then I would have my remaining challenges, which is to produce smaller droplets. So my system of making single drops is still too big. I'm making droplets of hundreds of microns, and that's not good. I want to get as close as possible to nano. I still need to test the effect of salt, pH, and surfactant on those droplets as soon as I get them to be small. And I want to change from water to oil as well, because I'm going to be using that in oil reservoirs. And for now, I'm testing only with water. And also, I need to produce a microfluidic device that is capable of generating those cells, similar to what we have in this here. So I can make the clay monodisperse solution that the master student produced on that equipment, and I need to connect that to a microfluidic device that would be able to pick droplets of the size I want and wrap everything and get it at the end. Then with that, basically, my presentation is done. I just wanted to show my group. So the Jon Otto Fossen is my supervisor, Paul Domenes is my co-supervisor. And in my work, I'm working together with Paulo, Brito, and Constance. And we also, in case people want to know more, we do have some PhD positions open and even master student positions open. So if anyone wants, they can contact me and I can forward more information. And with that, thank you. And that's all for today. Thank you, Osvaldo, for really nice talking. Questions? Because the time, I have to say thank you. Then I move on to the next talk. Vitor. Wait. 1 minute. It's okay now. It's okay. Have a 2 little box, but I think it's good. Okay. So thank you for the invitation. Excuse me for these technical problems. And I'm going to do my presentation in Portuguese. So anyway, any kind of questions is welcome. Então, eu vou falar para vocês hoje um pouco da minha pesquisa de mestrado, que eu venho fazendo durante um período de sanduíche no Laboratório Nacional de Luz Síncrona. Essa pesquisa, ela envolve a investigação de... Só um minuto, tem algo errado aqui. I'm not understanding.
Vocês estão vendo a minha tela? Yes, it's perfect. No box. Acho que está ok agora. Yes, no box. Vamos lá, então, continuando. Essa pesquisa de mestrado ela envolve a investigação da formação de camadas magneticamente mortas em filmes ultrafinos da manganita de lantânio e estrôncio. Então, fazendo uma breve motivação na introdução, vou começar falando sobre óxidos complexos, que são óxidos, né, sistemas compostos químicos formados por oxigênio e metais de transição, ou oxigênio e metais de transição com valências diferentes, né, estados de oxidação diferentes. Esses óxidos eles recebem esse nome por conta das propriedades que eles apresentam, que muitas vezes são consideradas exóticas, diferentes. Essas propriedades elas têm origem na interação entre elétrons fortemente correlacionados nos orbitais D e F dos metais que compõem esses óxidos, e também no acoplamento dos graus de liberdade, né, da estrutura eletrônica, no caso a carga ou spin orbital, com a rede cristalina. Então, essa inter-relação entre esses elétrons fortemente correlacionados e os acoplamentos desses graus de liberdade faz com que esses óxidos exibam propriedades como supercondutividade em alta temperatura, magnetoresistência colossal, ferromagnetismo, ferroeletricidade, alta polarização de spin, entre outras propriedades. Um óxido complexo, né, uma família de óxido complexo que tem despertado bastante interesse é a família das manganitas, que no caso são óxidos complexos que têm manganês na sua constituição. Em especial aqui vamos falar do óxido complexo, né, a manganita do lantânio e estrôncio, o LSMO, que é um material onde o manganês ele tem uma estrutura tipo cristalina tipo perovskita, onde o manganês, né, o metal de transição, ele ocupa o centro de um octaedro de oxigênio e o lantânio e o estrôncio, então, ocupam os vértices desse cubo ao redor. Esse material ele é um semimetal, um material que também tem ferromagnetismo e a mais alta polarização de spin dentre todas as manganitas. Por conta dessas propriedades, esse material é fortemente cotado assim como promissor para aplicações na spintrônica, na nanotecnologia. Nesse sentido, como exemplos, podemos citar o desenvolvimento de junções túneis magnéticas e memórias magnéticas, microchips, entre outros dispositivos eletrônicos. Para que seja possível essa aplicação, é necessário, então, que essa manganita ela esteja na forma de filme fino, que é um material onde, pelo menos, uma das suas dimensões está na escala de nanômetros. Nesse sentido, para que seja possível fazer um filme fino dessa manganita, temos que usar, então, um substrato, que é um material padrão onde você vai crescer ou depositar o seu filme. Nesse sentido, o substrato padrão para o crescimento do LSMO é o titanato de estrôncio, pois ele também tem uma estrutura cristalina semelhante à do LSMO, com parâmetros de rede bem parecidos. A técnica empregada para você crescer, né, ou depositar filmes de LSMO, no caso, sobre STO, é a deposição por laser pulsado, onde um laser de alta intensidade atinge um substrato. Esse substrato ele é localmente vaporizado e esse vapor, que tem essa forma de pluma, quando entra em contato com o substrato, o filme passa então a ser formado. Entretanto, um problema bastante interessante, chamado de magnetic dead layers, ou camadas magneticamente mortas, acontece quando a gente reduz a espessura desse filme fino do LSMO, ou seja, conforme a gente diminui a espessura, acontece a formação, né? Acontece essa formação dessa camada, caracterizada então por exibir uma perda de magnetismo, ou seja, o magnetismo ele é reduzido na sua amostra conforme você reduz a espessura. Essa camada ela pode ser formada, por exemplo, na interface do filme com o ar ou na interface do filme com o substrato.
E não há uma explicação microscópica para esse efeito, não existe um modelo que descreva isso com precisão. Entretanto, alguns trabalhos anteriores, algumas pesquisas anteriores, relacionam a formação dessa camada magneticamente morta, né, que tem esse nome por exibir quase nenhum magnetismo, a formação desse fenômeno pode ser relacionada, por exemplo, a uma reconstrução orbital que envolve, por exemplo, a deformação na estrutura causada pela diferença entre os parâmetros de rede, chamado de strain, quebra de simetria, mudanças na valência dos metais de transição, imperfeições na estrutura, por exemplo, vacâncias de oxigênio ou falta de átomos de algum desses elementos metálicos na rede, e também por hibridização de orbitais. Então, o que é feito para investigar qual desses efeitos, desses fenômenos aqui estão relacionados à formação dessa camada magneticamente morta? Utiliza-se, então, raio-x, ou mais precisamente a luz síncrotron. A luz síncrotron é uma radiação eletromagnética de alto brilho e alto fluxo que é produzida quando partículas carregadas, no caso elétrons, que estão acelerados próximos à velocidade da luz, têm então a sua trajetória modificada por campos magnéticos. No Brasil, né, os raios-x por luz síncrotron são produzidos no Sirius, que é a atual fonte de luz síncrotron brasileira, e também no UVX, que foi desativado ano passado. Ambos esses aceleradores de elétrons, eles ficam localizados no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, lá no Centro de Energia em Pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, falando, após essa breve motivação e introdução, vou falar um pouco como procedemos na nossa pesquisa. Então, inicialmente, nós depositamos filmes finos da manganita do lantânio e estrôncio, o LSMO, sobre substratos monocristalinos do titanato de estrôncio. A espessura desse filme de LSMO ela foi sistematicamente reduzida, então nós começamos com 8,4 nanômetros e depositamos filmes até 1,2 nanômetros. Em seguida, nós realizamos uma caracterização estrutural e de superfície, utilizando difração de raio-x e refletividade de raio-x e utilizando força atômica também, microscopia de força atômica. Então, ficou verificado que esses filmes finos de LSMO, eles têm uma boa qualidade cristalina e também têm um crescimento epitaxial, né, um crescimento imposto pelo substrato. Além disso, foi verificado que a uniformidade da superfície dos filmes também é algo coerente em todos eles, tem uma boa uniformidade. Em seguida, nós partimos, então, para a investigação mais importante do trabalho, que é a caracterização da estrutura eletrônica e magnética. Então, nós utilizamos espectroscopia de absorção de raio-x, né, o CHAIS, e o dicroísmo circular magnético de raio-x e o dicroísmo linear de raio-x para verificar, por exemplo, alterações na estrutura magnética e eletrônica conforme a espessura do filme fino é reduzida. Nesse sentido, alguns resultados que eu posso apresentar aqui agora é que nós obtemos, por exemplo, que conforme reduzimos a espessura do LSMO, do filme ultrafino, observou-se que a valência do manganês também é reduzida. Ou seja, acontece uma redução de valência no manganês conforme, por exemplo, nas interfaces do filme. Associado a isso, via o dicroísmo circular magnético de raio-x, foi observado que, conforme se reduz a espessura, há então uma redução do momento magnético, né? O XMCD ele é diretamente proporcional ao momento magnético atômico, no caso do átomo, na direção de propagação dos raios-x. Então, esses dois resultados eles podem estar relacionados, pois, conforme o manganês tem a sua valência reduzida, ele passa a ser menos magnético, ou seja, as camadas magneticamente mortas podem estar se formando nas interfaces do LSMO devido a um manganês com menor valência estar localizado na superfície ou na interface com o substrato. Além disso, nós utilizamos o dicroísmo linear de raio-x para verificar, por exemplo, se
outros fatores, além da deformação entre os parâmetros, a deformação causada pela diferença entre os parâmetros de rede do filme e do substrato, né, se acontece, por exemplo, alguma alteração na estrutura cristalina da amostra que faz com que aconteça uma absorção anisotrópica dos raios-x. O que foi observado é que acontece uma alteração do sinal do XLD. A gente observa que a amostra mais fina tem um sinal positivo, contrastando, então, com as outras amostras que têm um sinal negativo. Então, isso indica que, além do strain, acontece uma reconstrução orbital. Essa reconstrução orbital ela é caracterizada por uma inversão. Uma inversão acontece da seguinte forma. Acontece, então, uma ocupação preferencial dos orbitais EG fora do plano, a superfície, que favorece o ferromagnetismo. Em compensação, essa ocupação orbital ela contrasta com uma ocupação preferencial dos orbitais no plano para as camadas mais internas do filme. Então, apresentando aqui algumas conclusões, nós observamos que, quando reduzimos a espessura do LSMO, acontece uma redução na valência do manganês e, associado a isso, também a redução do momento magnético nas interfaces do filme fino. E que observamos também que, em adição ao strain, acontece uma reconstrução orbital na superfície do LSMO. A gente vê que acontece aquela alteração de ocupação preferencial na superfície no book. Algumas hipóteses sugerem que isso acontece por exemplo, vacâncias de oxigênio, rotação no octaedro, daquele octaedro de oxigênio, ou quebra de simetria, por exemplo, na superfície, pela falta desse oxigênio apical em algumas amostras. Algumas perspectivas, né? Atualmente a gente estamos realizando medidas de magnetometria tradicionais, né, VSM, a fim de melhor avaliar a formação dessas camadas magneticamente mortas, se elas de fato se formaram, e para também medir a sua espessura, né? Saber, por exemplo, na espessura de 8,4 nanômetros, qual a espessura de uma possível camada magneticamente morta na superfície. Então, é isso, e fico disponível a alguma questão, comentário. Obrigado. Thank you very much for a nice presentation. We have time for one question. No questions. Thank you again, and just move on because the delay. Thank you so much. Next speaker is Elijah Abbey. He has a background in physics at the University of Cape Coast, Ghana. Master degree in physics at Universidade Federal de Campina, Grande. Currently, he is a PhD candidate in physics at Universidade Federal de São Carlos. He has interest in magnetism and superconductivity. Thanks for coming. You have 15 minutes. Okay, so thank you so much, Rodrigo, for the introduction. But I must say that I'm honored to be invited to this noble event in order to share with you what my group and I are currently working on. I believe you guys can all see my screen. If that is so, yes, this is today. Perfect. So today I'm going to talk about the microstructure and then the magnetic properties of lead tin, superconducting thin films prepared by conventional thermal evaporator. So this is the content of my presentation, and then I will start by opening up the motivation. Then I will give a brief introduction about the literature that I believe will build the background information
on this work. And then furthermore, I will present and explain the methodology that we adopted in carrying out this work. So, and then I will discuss some results we've already obtained. And then finally, I will end my talk with a summary and then the prospects. So, our main motivation is to work with superconducting thin films. Now, we chose this because this is the heart of some promising technologies that are worth keeping an eye on. So, one of them is the superconducting qubit for quantum computers. The other one, that is the other interesting technology, is the superconducting radio frequency. Now, the advantage of using the superconducting cavities over the normal metal cavities is the ability to store large amounts of energy with much or less dissipation. So that being said, for us to be able to grow lead thin superconducting films, that is with nanometer order of magnitude, it is worth to understand the phase diagram of alloys, and then particularly lead thin alloys. So what is a phase diagram? Now, when we talk about phase diagram, we're referring to the diagram that usually displays a simple binary system which is composed of two components and may have orthotic points. Now, so normally the phase diagram plots relative concentration of the components along the x-axis and then the temperature along the y-axis. Here, I show you a typical phase diagram of lead thin alloy with a composition of 61.9 weight of thin, which have an orthotic temperature of 183 degrees Celsius. Now, this mixture makes it useful as a solder. So, considering the behavior of this lead tin alloy, then there are some issues that we are supposed to address. One is that what is the equilibrium state are we supposed to get when we combine two elements? For instance, if we specify a composition and then a temperature, then we will be able to know the number of phases we get. When you look at, so we will know the number of phases involved, and then we can also know how much of each phase that we get. Now, when you look at this diagram here, it is clear that changing the temperature from point A to point B changes the number of phases. That is, it will change the number of phases present, and then also gives us the composition of each phase. So that being said, that is considering the Lever rule, which states that the sum fractions of the components should be equal to 1. In our case, alpha phase represents the lead, and then the beta phase represents the tin. Now, taking the conservation of mass into consideration, then it is possible to express the composition of the system, as equation 2 here. Now, if we should solve this equation 1 and equation 2, this will give us the weight fractions of each element. Now, the interesting aspect of all this is that we are able to calculate and then calibrate the thickness of our films that is grown by this work. Now, the film grown for this particular work is 48.3 percentage weight of thin. Now, if we know the weight fractions of these, we are able to calculate and then get more or less a nominal thickness of 27.3 nanometer for lead
and then 22.7 nanometer for thin. So we did employ the conventional thermal deposition technique in growing our samples. Now, the conventional thermal deposition is basically the procedure where a material in a vacuum chamber here is heated to its evaporation point, and then the vapor condenses on the substrate that can be located at this upper part of the vacuum chamber. Now, some important parameters that are supposed to be taken into consideration. This includes the pressure before and then during the deposition. Now, also, the substrate temperature is very vital, since this can alter the homogeneity of the sample. Now, if that is the case, therefore, the distance between the substrate and then the crucible is considered. That is in order to avoid the substrate from overheating. And then the last but then not the least in this, that is the deposition rate, which is also considered in order to avoid the formation of islands of grains. So after all this consideration, we now develop our own evaporator. That is with this lab I'm working currently at. Now, these are the Autodex inventor drawings and then the documentation of the vacuum chamber. Now, we presented these drawings to the mechanics involved, that is the mechanics in charge of our group. And then with some trial and errors, we finally manufactured our own vacuum changer. Now, I'll show you in the next stage, in the next page. Now, this was an important stage in my PhD, since almost all our samples, or almost all my samples that I'm going to use in my thesis, is grown here. So it makes work much easier. So this is a real photograph of the evaporator. And then in this picture, we do have the cold trap. We have the vacuum chamber here, and then the mechanical, and then the turbo pump, and then all the other equipment to make this a success. Now, also one important equipment, or one important device in this our vacuum chamber, is the quartz crystal microbalance. Now, we use this to monitor the thickness during this deposition. So we have a fair idea of the thickness that is being grown during the deposition, and then at the end of the deposition. So in this figure here, on this panel on the left, this is the interior of the vacuum chamber with the crucibles here. And then here you have the substrate holder with our substrate there, which in this case we use our silicon, and then we employ the mask shadow, or the metallic mask, in order to be able to have a well-defined borders for our sample. So on this right panel here, this is just one of the substrates here, this big part. And then we have this well-defined film grown here, which comprises the lead and the thin film. So the question now is, why have I decided to work with lead tin films in particular? Now, we know that commercially, lead tin alloys are used in interconnecting components. That is for welding electronic, devices, and then in its components. So the idea is that for this reason, we know that we are able to use this due to its high fluidity, and then the high wettability, and then also it has a low melting temperature if you compare it to other metal. And then it is very cheaper to work with. So in this case, we are able to carry out series of experiments without fear or favor. So, but then when you take the physics aspect of this work, why did we choose lead? Now, lead is especially suitable for this case because of its relatively high critical temperature,
That is when you compare it to other low melting metallic superconductors. Now, we know that below 7.2 Kelvin, the lead acts as a superconductor. Now, the other reason is that there's a crossover between type 1 superconductor to type 2 superconductor. Now, Tinkham, that is in 1963, showed that he showed this, that is by using argument based on the fluxate quantization, that superconducting thin films made of type 1 superconductors can behave or can act like a type 2 superconductor if it is sufficiently thin. So before I show you the results of my work, let me briefly explain the working principle of the squid magnetometer that we use to characterize our samples. Now, in general, the magnetometry refers to measuring the magnetization or the magnetic moments of the sample. Now, this simply means that the sample is magnetized by a magnetic field, and then its magnetic moment is measured as a function of the parameter that is to be studied. So it could be either temperature or the field itself. Now, the measurement is performed in the squid by moving the sample through the superconducting detector detection coils, and then an electric current is induced. Now, this electric current is correspondent to the variation of the squid output voltage, and then the voltage is proportional to the magnetic moment. Now, the first step after the production stage of the sample is to characterize it and then be sure that we have a superconducting film. So we were interested in knowing the critical temperature of our sample, and then in this case we had to run an AC susceptibility measurement. That is an AC susceptibility curve as a function of the temperature. That is by applying an excitation field of 2 Oersteds. Now, what we did was that we kept increasing the temperature, and then as we took records of both the real and then the imaginary component of the susceptibility. Now, we observed that the real components show the Meissner state initially, and then gradually what happened was that it decreases with as we increase the temperature. Now, at 5.8 Kelvin, roughly 5.85 Kelvin, the sample is in the normal state here. And then the imaginary here, the imaginary component showed no dissipation here in the Meissner state until the field starts to penetrate the superconductor. Now, the magnetic properties of the film were studied using the squid magnetometry that I just explained. Now, in this figure here, at the right panel, as I show the magnetic moment versus the field for the virgin curves. Now, what we did was that we applied a magnetic field under isothermal conditions, and then under these circumstances, we could see that there are flux avalanches that is naturally developing by varying the applied or by varying the amplitude of the magnetic field, where now we can see that, okay, there's a range of fields. That is, if you look closely, there's a range of fields, and then temperature for which the curves are noisy. So if you could see my cursor, I'm showing here, you could see that some of the curves are noisy, that are exhibiting fluctuations and then and jumps. Now, we could see that the temperature below 3.5 Kelvin has lower threshold field value, and then where jumps begin. So at higher temperature, that is above 3.5 Kelvin, the fluctuations disappear. So now, in order to map the region where the instabilities occur, when I say the instabilities, where the jumps and then the fluctuations occur, we identify the threshold values that we obtained from the magnetic moment, that is the lower threshold value, and then the higher threshold value that we obtained from the magnetic moment versus the field data. Now, above this critical field,
the material is in the mixed state. So in this mixed state, this comprises of the instability region and then the stable region. Now, in the instability region, like I said, the flux, that is the magnetic flux, invades the film in the form of avalanches. Now, which we identify, these avalanches is what we identify in, to be the jumps in the magnetic moment versus the applied field curves. Now, above this threshold field, the flux penetrates in a uniform manner, and then which is characterized by the smooth penetration. And then this is what is shown as the stable region here. So in order to obtain a complementary information that about the sample, the specimen or our sample was studied by the scanning electron microscopy, and then it is possible here. It is possible to identify that we have the clear or the lighter regions as the lead-rich phase, and then the darker regions as the tin-rich phase. Now, we could also know that the black regions here represent pores, and then in this case, the SEM or the scanning electron microscope images, what we got from it is that it showed that at the micrometer level, lead and then tin are not completely mixed. So there will be more experiments on this to understand at the nanometer level. So, as verified in the SEM analysis, the lead-rich phases are composed exclusively of how do you call it, the lead, and then in that case, something similar happens with the tin. So with the X-ray diffraction analysis, it is possible to identify the characteristics of both materials here. Now, the X-ray diffraction pattern is distinct for each different phase, which are indicating, we could see that it is indicating the crystalline phases, which has the red and then the blue color here. So in order to wrap up with everything, we have successfully prepared the superconducting lead-thin films, and with well-defined borders. Now, we expected it to behave as a type 2 superconductor with a critical temperature, and then we were able to identify the critical temperature as 5.85 Kelvin. Now, with the scanning electron microscope experiment, we confirmed that apparently we have no reoccurring interchange between the lead and then the tin-rich phases. Now, this so our next step will be to run a magneto-optical imaging measurement on our sample, and then this will have a correspondence. We know it's going to have a correspondence with the DC magnetometry experiment that I showed. Now here it is a published paper by a colleague indicating the morphology and then the dendritic nature of the avalanches of niobium film. Now we are interested in mapping the instability region in the applied field versus the temperature diagram that I showed. Why? Because this is obviously important to ensure that we will have the absence of these instabilities when designing practical applications for our samples. So that being done, and that being said, I would like to thank you for your attention, and then don't hesitate to send me questions on my email or here. Thank you very much. Thank you very much for a really nice talk. I think I have time for one question. Question? No question. And thank you very much, Elijah. Thank you, Rodrigo. Now, I would like to introduce the next speaker, is Igor Oliveira. He has a background in physics at Universidade Federal de Campina Grande, master degree in physics at Universidade Federal de Campina Grande,
Currently, he's a PhD candidate in physics at Universidade Federal da Paraíba. He has interest in computer simulations and nanostructures. Igor, can you? So I'm here. Can you share? Can you listen me? Yes. Oh, okay. Can you share your screen? Okay, I will share now. One moment. Thanks for accepting our invitation. You have 15 minutes for your presentation. Okay, can you see my screen? Yes. Yes. So good morning. Thanks for the invitation for this event. So I'm Igor Oliveira. My presentation is about the one material with the basis graphene and Bn. So this is a hybrid material. Bn is boron nitride. So this study is about the 2D materials and a combination between the density function theory and the molecular dynamics studies. So this work is over advisor Sérgio Azevedo in Universidade Federal da Paraíba. So I'll talk about of the DFT. DFT is density function theory, is the principal theory of my research. The Siesta is a software that I use the DFT, and the material that I use it. So I put here the images. So my work is about this material and these images. So and grow I have the graphene, and pink is boron, and blue ball is nitride. And my results, I analyzed the mechanical properties and electronical properties. So for the DFT is density function theory. So this is a theory to solve the Schrödinger equation to many border systems. So in quantum mechanics, we studied, for example, the hydrogen atom. The hydrogen atom we studied with two bodies. So we find the analytical resolution, but to many borders, we need some approximations. It's not so easy to solve it. So this theory begin with the first principle calculation. So I have the Hamilton of system, and this Hamilton, and I have the kinetic energy to neutron, and kinetic energy to electron, and the potential of interaction. This is N is nuclear. Sorry, the nuclear electron, nuclear. So behind this ball behind approximation, I have another approximation. For example, H3 and H3 Fock, but I need to speak quickly. It's not interesting. I speak now, but I will start with the Ball-Oppenheimer approximation. And the Ball-Oppenheimer, the kinetic energy to nuclear is vanished, because for the electron, the nuclear is almost stopped. The nuclear is more heavy than electron. So this energy is not relevant. So, and the Hamiltonian now is simplified to the electronic Hamiltonian and the nuclear potential. So then the other theory is Hohenberg-Kohn, having two theorems. And here we see the first time about the electron density. So one external potential is a unique function to the electron density. So and the energy from the ground state minimal for the exact density. So these two theorems is the basis for the Kohn-Sham equation. The Kohn-Sham equations
is the base to the DFT. So the density function, the density of the ground state, this is an ansatz. So this ansatz is the sum of the square of the probabilities. And now we have the new Hamiltonian. This is quotient Hamiltonian. And this Hamiltonian, we have the quotient potential. This is the effective potential. So a moment, because I have a box here. Okay. So then with this theorem and equations, the approximations, we can write the self-constance calculate more method. So this is we use it in the programs with this scan. So I have the density, the initial density. So we have the potential, the effective potential, and now we calculated the Hamiltonian of the system. So I have the density ground state, and we compare it with the density, the initial density. So if it's okay, I have one convergence or physical observable. Or no, I return it to here. I calculate again, but with the new density. So this is a cycle. We repeat a lot of time to finish when converge the system. Okay, so this is the software. The software used is Siesta. Siesta is a Spanish initiative. It is an open source software. This is very interesting, and the software is very rich. Some applications here is mechanical properties, electronic properties, optical properties, phonos, but have more. This is some applications, and it's interesting because the efficiency of the software is because the basis set is the localized atomic orbitals. Because I have a older software, for example, Quantum Espresso uses the older basis, like a wave, plane wave, I think, I don't remember now. But we use the Siesta for the 2D materials, for example, is excellent. So I explained what is the BCN material. So everyone know about the graphene. Graphene in the left side here, in the grove. So graphene is a 2D materials. It's a conductor, and the graphene is very resistant. So Young's models is around 1 terapascal. But for another end, we have HBN. HBN is the same format of graphene. It's 2D materials too. But the characteristic, the difference is HBN is an isolant. Isolant with the gap energy around the 5.9 electron volts. And the Young's modulus is next to 1 terapascal. So both materials is very resistant. And they have some similarity. For example, the bond length is almost similar, the hybridization. So this is characteristic, the possibility we make another material, one hybrid between the graphene and the HBN. So we have the BCN, boron carbon nitride. So boron carbon nitride is a semiconductor. So with an intermediary between the conductor isolate of graphene and HBN, and we can control the energy gap according to quantity of the BCN. So if I have a graphene and I put some HBN,
I will increase the energy gap. So this is possible, make the bond of, on the carbon, boron, carbon nitrogen, and boron nitrogen. So speak about my results. So we need to understand about the mechanical properties. This theory you can find it in the engineer books and material resistance. So we want to measure the Young's modulus. So for calculating the Young's modulus, I use the Rook's law. The Rook's laws, I have one stress, one force. So I make one deformation material, my material was deformed, so causes one strain, and I can calculate the Young modulus. So, and the elastic strain, okay, when I deform my material, in this scheme is better for explain. So I apply the stress here, and my material causes one deformation, so causes one strain here. But any moment that I stop the stress, my material return to the initial form. So this is a linear equation. I have one strength here, and the inclination, I can measure the Young's modulus. The Young's modulus is you can call it elasticity modulus. So this is measuring resistance to a separation of the adjacent atoms. And I can find one complete stress-strain diagram. So in this diagram is more complete. I have one region elastic. So in this region up to a point, I have one elastic variable, and then I start to the plastic region. And the plastic is impossible the material return of your initial form. And then I increase the stress until to the factory, so I broke in the material. But in the CS, the software and the simulation, we cannot use this theory similar to engineer. So we use now the generalizer Hooke's law, and here the stress tensor and the strength. You use now stress tensor and strength tensor, and here we have now the elastic coefficient. So you can write like a matrix, okay? And this equation, we have 81 components. But when you study the continuum mechanics, we have the unit part of material, like a box here. And here we can see that you find some symmetry. For example, this is stress here, stress 2,2 is similar in another side. Okay, the similar here 1,1, and another side is the same stress, the 3,3 the same stress. So we have a lot symmetry in this cube. So with the symmetry, we can reduce to 36 components and 16 components in 2D materials. So for simplify this equation, we write this tensor with this form. Okay, this simplifier you can find it in the Siesta manuals or in the Kittel book of the solid state. It's the same. So I use this equation to calculate the Young's modulus. This is the used in simulation. So you input the strain. For example, I want 10%, 20% of the initial strain from the initial strain. The program
calculate energies to relation, and then recalculate this coefficient. And output, you receive the stress tensor. Okay, so with this, we calculate we can make one graphic with the diagram stress strain. So in my research, we calculate these properties in this material. So I have one graphene here, and one is island, like an island of the bornitride. And we increase this island. So we apply the stress up to the factory. So here I apply the stress and my material was broken. Here is the same, okay? Have one difference in the border. For example, here we put stress in the armature. Armature is when having two atoms here in the border, okay? It's like an armature. And here is the zigzag border. So I have like a zigzag, okay? So I have a difference between the two forms, okay? So this is the diagram, the stress strain. The input is the strain, so this is percent. Here is 10%, 50%, 20%. We increase the strain, and we receive the stress. So we can make this graphic, and we made the linear regression for calculate the angle here, and this angle is the Young's modulus. So this was calculated in the FT, our experiment for it. So we calculate two energy of strain. So energy of strain is a second degree equation. You can remember the Hooke's law for calculate the energy. Energy is kx squared. So I need to find one equation of the second degree. Okay, so in the software too. So in UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, the group calculates using another technique, the modular dynamics. And with modular molecular dynamics, we can increase this island. Because in the FT, for example, I get this result, the computational cost is very heavy. For example, to 50 strain 50%, delayed 2 days or 4 days to this material. But with molecular dynamics, the computational cost is more rich. So I can calculate with the not bodies. I can increase this island. But in my work, we compare the results between the FT and the MED, and this is the result. So with the points here is with the FT in the red, for example here, and the green is the MED. So it's the same for the another graph. We can check this is it's the more similar the results. So it's a good result. So when increases the island B3 and 3, so B12 and 12, and the great island. So
here we can see the results, the comparative between the two with the size of the island. Okay. So here's the table with the comparative results. Here is this with DFT calculation and the MED calculation. So the value is it's okay. It's not so big. Not have a big difference between the results. So and I can calculate to electronical properties. With electronical properties, we can see that with the energy with zero strain, we can check that when I increase it, the boron nitride in my graphene, I increase the energy gap. So here's the B3 and 3. So I have one small gap. And for the B12 and 12, I increase the gap. And the B27 and N27 is a big energy gap. And I can calculate the gap energy with strain. So I have some different comportments because I increase it here in the elastic region. In the plastic region, I have one decrease. But this is caused by graphene characteristic. So to the conclusion, so the Young's model decreased as the HBN concentration increased, but the gap energy, I can increase the gap energy. So I have one good result between the DFT and the MED. And this is very important to use it in the new devices. For example, semiconductor. I can construct the semiconductor with the 2 and nano scale, for example, and I can control the gap energy, like the industry today make with silicon. So thanks for attention and finish here. Thank you so much, Igor, for a really nice talk. Question, we have time for one question. The time is really over. Will I stop the chair here? Can I stop for you? Yes, I can. Okay. And then I have one question for you. Is it possible use another platform to do this calculation? This is a quick question? Yes. Yes, it's my question. It's possible. Is it possible to use another platform, like Condensed Matter, maybe, to perform your results? Yes, I never use the Condensed Matter. I just use the Siesta, but maybe the result is similar. But I know that Siesta is a good platform. You calculate 2D materials. Maybe for the crystallography, some crystal, the Condensed Matter have a good result. But Okay. 2D materials, Siesta is sufficiently. It's a good software. Okay. Then thank you very much again for accepting our invitation. It's my pleasure because all of you is my colleagues from the same university. It's really nice to see you again. Then I would like to pass the word for Professor Igor. The time is really over. I'm sorry about that.
Hi, Rodrigo. Thank you for this nice session. If you agree, I suggest a 5-minute break for the audience, drink some water, Sure. go to the restroom. Okay? Sure. We come back in 5 minutes. Ok. Olá, Rafael. O doido tá parecendo um samurai. E aí, Cosme, tudo bom? E aí, tudo bom, Rodrigo? Tá por onde? Eu tô em São Paulo. E aí, tudo tranquilo ou tá aperreado feito aqui, tá? Com relação à Covid, tá aumentando os casos, sim. Tá complicado, o pessoal não quer usar máscara, quer fazer tudo do jeito que dá na mente. O cara aí. Se quiser, já pode compartilhar a tua apresentação, Rafael. Tranquilo. E aí, Rodrigo, como é que tá, cara? Tudo bom? Faz um bocado de ano que a gente se viu. Exato. Ainda bem que a pandemia proporcionou isso, né? Silver lining. Peraí que eu tô aqui. Como é que estão as coisas por aí, pessoal? Tudo doido. Tudo doido. Tudo doido tá certo. Mas tá bem complicado mesmo, tá bem difícil. O pessoal tá perdendo o controle, não tá... Rodrigo, eu entrei no outro computador aqui, eu tô aparecendo como participante. Vê se tu consegue promover. Como é o nome? Eu entrei como participante, eu estava no telefone, né? Eu queria estar no computador. Né? Eu promovi. Ok, beleza. Vou pedir para João te tornar um anfitrião também. Ah, beleza, obrigado. Nada. João, tu poderia transformar o Igor como anfitrião também? Oi, Rod. Eu já vou fazer isso. Tá, obrigado, João. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem aí, né? Sim. Tá excelente. Tranquilo, tranquilo. Alto e claro. Internet do meio do mato não é essas coisas todas, não. Tu tá no Oregon, é? Como é o estado? Agora eu tô na Geórgia. Na casa do pessoal da família da minha noiva, Beleza. Rebeca. A área da cidade é mais ou menos como a área de Campina Grande, mas só tem 300 habitantes durante o ano. Tão escondido mesmo aí. Tá seguro. Tem coronavírus aí, Rafael? Rapaz, aqui no local que a gente tá, o índice é muito baixo, mas ainda assim tem. A comunidade é formada basicamente de idosos aposentados. E mesmo assim ainda tem um bocado de gente que... E a vacina, Rafael, já começou aí? Não, ainda não. Eles estão vacinando pessoal em risco, como médicos e pessoas idosas em... Rebeca vai ser vacinada, já que ela... Ainda não. Eu acho que é capaz dela não se vacinar de jeito nenhum, porque... Alergia? Por causa da alergia. Certo. Então é melhor ficar em casa resguardada. Pois é. Acho que até abril a gente não tem acesso à vacina mesmo, não.
Tá bom, que no Brasil, se em abril chegar a vacina, em algum lugar vai ser muito certo. São Paulo acho que chega em Não, São Paulo já chegou, janeiro. tô falando, São Paulo já... Não, São Paulo já chegou, né? São Paulo já tem vacina, né? Tá faltando apenas sair o registro, né? Não, Visa, né? São Paulo já tá pronto para vacinar. 3 milhões de doses. Mas o Brasil, que é bom... Não, isso daí esquece. O governo federal, agora que eles estão se movendo, isso era para ter feito há 6 meses atrás, já deixar o plano certo, ter conversado já com a Pfizer e as outras já em outubro, mas não quiseram. Ok, vamos começar? Bora. João, pode começar a gravar, João, por favor? Sim, Igor, já vou começar. Okay, so we are recording now. We are also live at YouTube. Okay. So you can start anytime you want. Good morning, good evening, good afternoon, everybody. Thank you for attending this session. Now we're gonna continue the upper atmosphere and the ionosphere session with some researchers, one of them from the United States and the other one from UFCG and Lima. I would like to invite Dr. Cosme Figueiredo to serve as chair of this session. Thank you very much, Igor, to invite me to be chair in this session 4.2. And the audience can ask questions and make comment in English or Portuguese. Also, you can use the Q&A chat in the Zoom platform, as well, YouTube chat. And for me, it's a pleasure to announce our next speaker, first speaker, Rafael Mesquita. He's a UFCG alumnus, and he's currently set to graduate for his PhD in physics at Clemson University in the United States. And this next May, he's finished his PhD, so it's a subliminal message to us that next year he need a job, and someone knows some postdoc position, let his know. And his presentation is entitled the role of advections on the wind in the E-region thermosphere. Rafael, you have 30 minutes, and 5 minutes before time runs out, I'll let you know, right? All right, thanks. Thanks for the introduction. It's the silver lining of the pandemic. It's really awesome to see all of you guys, and it's been a really good experience to me to listen to the presentations. So as you can see, the title that I put in here is a little different from what I posted in the website. But basically, I'm going to be talking about the advection in the high latitude region. Here's my bit of an outline, but you know we have quite a bit to go through, so I'm just gonna skip that. So basically, you know, the atmosphere. I feel like every talk starts this way. The atmosphere is a very complicated environment. So you can see that there's a lot of stuff going on down at the troposphere. You know, Dr. Sharon Vadas talked to us about mountain gravity waves yesterday, and you know, there are like solar driven tides and, you know, convective
gravity waves generated by thunderstorms and all kinds of different phenomenon. But basically, all of this is controlled by the amount of radiation that comes from the sun. So in the atmosphere, like basically, you only have like two different ways to get the atmosphere moving. One is through solar radiation, like UV radiation. Another one is through the precipitation of particles. As the particles come in, they excite the molecules and plasma gets generated. And as the plasma moves, it pushes the atmosphere around. And that happens in this layer called the E region and F region. It's above, 80 kilometers or so. So this is a very important region because it's where, it stands between us and GPS satellites and, like the International Space Station and things like that. So here's a picture of the actual aurora, and which is the manifestation of this particle precipitation. And you can see that we have like the red aurora right there, and you have the green aurora, which is awesome, arc here. And in the background, you have the air glow, so which is topic for another day. But basically, what we're going to focus on is the response on the winds of this aurora borealis, right? So basically, like the set of scientific questions that I'm going to try to respond today is all of these. So what is the dominant forcing mechanism for different geomagnetic activity, which is like what generates wind motion, what generates like mass movement in the atmosphere in different geomagnetic activity, or by that I mean in the absence or in the presence of the aurora. So I have like all these 4 questions here, and I'll try to respond to all of them as we go. So the motivation for the study comes from I'm going to show this in a second, but if you look at the neutron momentum equation, there's a term there that's really, really hard to estimate. It's called the advection term. I'll explain the reason why in a minute, but like there's only a handful of studies like this Maeda study and Suda study that actually like got close to estimating. Like the Maeda study lumped the advection with other forcing mechanisms, and Suda, I believe they lumped together with the pressure gradient and the Joule heating. So it's really, really hard to estimate, like to calculate this stuff, right? To actually measure it. And there are only results that we get from for the advection is through modeling. So for example, here we have a study from Mikkelsen 81. We have that the advection is quite large, quite a large forcing mechanism here. For example, we have the ion drag here, we have the Coriolis force, we have the viscosity, we have the centrifugal force, we have vertical advection, and this is Joule heating, which is like caused by the same way that you would have in a circuit. You have Joule heating. It's the same way you have it in the atmosphere. And you can see that like the advection terms are generally not negligible compared to the others. Another study that came out around 86 was this guy, this by Kalin and Robel, and in her study, in their study, like the advection was a little small, but it was they had like very limited altitude like resolution. Like they only picked a couple of altitudes and presented those. Kwok and Richmond in 2007 showed that the advection can be quite large at times, but they only estimated this in quiet time. So
like for us, it's important to have this quantity, and you know, it's really hard to measure, and we have some indication that it could be quite large and considerable. So to measure those, you know, like as you can see, like 142 kilometers is quite far from the Earth. Like we can't just like go there with like a little probe and measure it, right? So we have to figure out a way to calculate this stuff. So the way that we do it is by releasing chemicals or like vapor traces, stuff that's basically you know, harmless in the atmosphere, and we use those as traces. So here's the vehicle of transport is basically this rocket here. This is the all the rockets that the NASA folks use in the suborbital sounding rocket experiments. So as you know, like a scale, I'm about 185 centimeters, and this is me right there. And what we do is we launch the rocket, and the rocket puffs out this TMA, which is a vapor, and the vapor moves around with the wind, right? So we use the background, you know, we use the background star field to transform pixels in the images to latitude, longitude, and altitude using two different sites. I mean, it's basically like your own eyes. Like you need two eyes to like see depth. So it's basically the same thing. Like our brain does this automatically. So here we have to actually do it, you know, like computationally speaking. So once we do it, like here's what the TMA looks like. The blue, this is a negative image. So the TMA actually doesn't look like that. It's more like a yellow. So I made it negative so it looks a little like easier on the eyes. And you can see the stars in the background, black, and the blue lines are actually like the cross section between this site and the TMA here, right? So like if you follow that line, you're gonna get this site here, right? So once you're done with that, you get something that looks like this. So you have the position of the TMA at the time that the pictures were taken, right? So if you repeat that enough times, you're gonna get something that looks a little like this. So it's a latitude and longitude by altitude and time. So if you take a cross section here, you can take the derivative of this stuff and calculate the actual winds, because the winds are what's pushing the TMA, right? So, but how do we estimate the advection, and what's the advection? So basically, the advection is like you have a wind on the y direction here, and you have a gradient on the x direction, right? So that gradient gets pushed by this wind. So like essentially, like if something happens out here, if something happens out here that made this wind go really fast, like your instrument here will measure it eventually, right? Because it's an interconnected system. So, and here are the rocket tracks. So like basically, this is where we launched the rockets from. They're all from Alaska, right? We launched them all from Alaska. So from the momentum equation that I mentioned before, so if you expand that derivative, it becomes into these two terms. So basically, like this is the time, time change in the wind. U here is the wind, and the wind vector, of course, this part here is the spatial change, right? Like the gradient that I spoke of a second ago. So it breaks down, like in spherical coordinates, it breaks down into these two equations here. So this is in the north direction, the east direction, right? So
we make some assumptions here. We make the gradients have to be, they are much larger in the meridional direction, which is true because the aurora is lined up in the zonal direction. Zonal, I mean east-west direction. The winds are the same as the winds in the track. It's not really, but it's close enough. Like, you know, like as you saw, like the rocket releases here, and the TMA like drifts away from the trajectory, but it's really close to it. Also, the up and down legs are calculated at the same time. They're not. It's about a minute difference because the rocket's puffing here, and then it takes about a minute or two until it gets to puff in the down leg. And the tracks are aligned in the northward direction, which is kind of true. Like you can see that the Canadian border there is aligned towards the north. It's basically parallel. And then with these assumptions, we can calculate the zonal direction, this and that for the advection, right? We also calculated the Lorentz forcing. I'm not going to get much into it, but it's basically a way to tell how much the ion drag is affecting the flow, which is very important in high latitude. So you can see here out of the gate our campaigns, our rocket campaigns. So this is Super Soaker, the Joule 2, Hex 2, Mist, and Neutrojets. I was personally in Alaska for the first one and the last one, and it was a blast. Here's a picture of the site that I managed. You can see the 3 cameras taking pictures of the TMA in the background right there. And here's more or less what it's kind of small, and I apologize for that, but it's what the geography of the launch looked like. So basically for the Super Soaker campaign, the first one there, we had 1, 2 rockets, purple and red right there. It's kind of really hard to see. And here we have a camera that was placed in an airplane, the NASA airplane. And we had a camera that was placed on that little green dot on top of my hand there, the little hand thing. And here is a red dot, was this place called Codefoot, which is where this picture here was taken from. So you can see out of the gate that like there's no aurora here. There's very little aurora there. Some aurora here, a large amount of aurora, and then there's like this beautiful like well-defined arc here. So in order of activity, that's how it goes. So here's what we measured. So the measured winds show that like in the quiet activity, you have very little like deflection from a tidal behavior. Everything's oscillating around 0. It kind of looks like an envelope that's like increasing exponentially. So that's very much like a tidal behavior. Things grow without as the degree. Now here we have the activity seen. It's a pity, but I think we lost the communication with Rafael. Let's wait some minutes if can return. I couldn't imagine a place in the United States without internet.
My God. Yeah, he's in the middle of nothing. I wouldn't say in the middle of nothing, okay? I think I would say he's in the middle of the forest. So yeah. hopefully he cannot, he couldn't listen this command, okay? He will be It's angry. recording. Yes, I know. Yeah, once he told me that, okay, he's coming. There we go. Okay. Your microphone is off. Yes. All right, I apologize for that. How much did we miss here? You were talking the results from the left, right panels. All right, the results from the right panel. All right, so here we have, I apologize for that. Internet here is not the greatest thing ever. So SpaceX, Starlink. Yeah, let's talk about that some other time. Yeah, so here we have like some oscillation around zero, which basically it shows like a tidal behavior, no aurora whatsoever. We have some aurora here, and we have already a deflection away from the zero oscillation that's shown here. And here we have things like going haywire, like going 300 meters per second winds and stuff like that. But the interesting bit here is that the MIST campaign and the Aurora Jets campaign, they had like a slightly different strong geomagnetic activity. So the MIST campaign was actually stronger locally than the Aurora Jets, and that's like kind of made us think about like what could possibly make that happen. So here we have the Super Soaker campaign, that's that quiet, all flat lines. And then we have Joule campaign and Hex campaign. We have here from the top panel down is the IMF, the Interplanetary Magnetic Field. We have the Aurora Electroject Index. Whenever the yellow, whenever the orange line there is high, it means that there's some aurora going on. We have the local Electroject Index. We have the local magnetometer, the electron density, and the Lorentz acceleration here, right? So here is the interesting part here where it begins. So you see that the MIST campaign had more plasma, and it generated more plasma. You had like a higher electroject index, and like the dip in the BZ was higher, which means that we have like a stronger substorm going on. It had like all the conditions to actually make it so it was like faster winds, but the MIST campaign showed slower winds, and that was odd. So here's a representation of the Lorentz forcing. I think I picked like 20 time steps of 5 minutes before the launches. The black one is the actual Lorentz forcing at the time of the launch. So you have also the winds here in the top panel. So like, for example, these here, the thicker lines are the winds. The black line is the Lorentz forcing at the time of the launch. So you can see that like the MIST campaign actually like changed directions in the zonal direction. But the Lorentz forcing here is very strong on the meridional direction, pointing north. Not the same for Aurora Jets, right? But how come Aurora Jets have like such strong winds? Well, that comes to our first question here. Where's the dominant forcing mechanism for different geomagnetic activity? So out of the gate here, we have that the advection is very important for the Aurora Jets campaign. The MIST campaign is like almost zero, and all of the others too. But for the Aurora Jets, like the advection is quite considerable.
You have like the Lorentz forcing here and a couple of more forcing mechanisms and the total acceleration here at the end. So basically, like for the Aurora Jets campaign, you had like mostly advection, right? You can see the shapes are both about the same. And for Mist campaign, we had like a little bit of some Lorentz forcing there, right? But still, like the Lorentz forcing was a lot stronger than for Jets there. So second question was, is neglecting the advection a good approximation in high latitude? Well, I made this plot here to answer that question. So everything that's purple means that it's Lorentz forcing dominated, and everything that's orange is advective acceleration dominated, right? And the horizontal lines are as the error in the measurements, right? So I basically divided one by the other, and everything that's more than one is advection, and everything that's less than one is Lorentz forcing. And here you can see that, like, you know, the advection is you know, about the same as the Lorentz forcing, or close to an order of magnitude smaller. But then when it comes to the Aurora Jets campaign, things are just like very, very, you know, like clear that the advection is dominant, right? What's the behavior of an air parcel with the advection and the Lorentz forcing above Poker Flat? Poker Flat is the name of the place where we launched the rockets from. So at 132 kilometers, you see that for Mist, following the black line there, like the air parcel wants to get out of the Aurora oval. The red lines here, the red line and the blue line show the boundary of the Aurora, right? So it's really interesting to see that, like, during the Mist campaign, there was something that happened that wanted to push the air parcel out of the auroral zone. And this zone here is basically like a river, right? So if you're crossing a river, you're going to have like a hard time, like you're going to be pushed, downstream, right? So this is like there's an enhanced acceleration in this area here. So you can call that like an acceleration zone, or like an acceleration channel, right? And for the neutral jets campaign, like that, the same air parcel basically just wants to stay in the Aurora, right? So it created conditions to accelerate the air parcel better during the Aurora Jets campaign. And here is like what happens outside our field of view. We knew that it would be important to look out of the gate what was important, like what was going on outside of our field of view. So you can see that, like, both of these campaigns, I made this little animation here showing that you know, the launches happen around the same time for each of them. So here is at 9:15, there's going to be the first launch. So you can see that, like, the magnetometer network, and there's plenty of aurora, it's just cloudy. The magnetometer network shows like these huge currents, right? But and the same is true here too, but like at the beginning, say like 4:50, like about an hour before the launch, you already had like enhanced currents in northern Canada, but here it's dead quiet. It picks up about half an hour before the launch at 8:45. So you can see that, like, the currents are starting to like pick up and like get quite large. And so the takeaway from this panel here is that, like, the stuff that we measured in that yellow dot right there in Poker Flat is very much a manifestation of what was going on in Canada in the hour that preceded the launch, right? While for Mist, you only had like Lorentz forcing acting for about half an hour. So
you cannot just like point a Fabro up or like an incoherent scattering radar up in the sky and say like, oh yay, I'm measuring this and it's because of a substorm. No, you have to actually look at what's going on outside of your box, right? 5 minutes left. Yep, I'm getting close to the end here. Again, so here's a set of like conclusions. Basically, like the magnitude of the winds was about the same below 110 kilometers. The force balance between Lorentz forcing and advection basically depend on the overall geomagnetic activity, right? Local, regional, and global. The faster winds displayed in the aurora jets are associated with the large currents in the regional scale in Canada. Active We can hear you. We also have to remind ourselves to consider what's going on outside of our measuring box. So, I mean, basically, like this stuff is going to be featured in the paper that we're about to submit. And if you would like to keep up with it, I put my website here. So you can go there and check it out. And there's a link there for contact with me. So feel free to just reach out if you have any questions. And I'll be happy to take your questions right now. So thank you very much for the opportunity there. So thank you very much, Rafael. This excellent talk. It's very interesting and difficult to analyze these different parameters using rockets. So it's open to question. Has someone has a question or comment to do it? Cosmo. Yep. Rafael, congratulations for your work. It's a really nice work. I enjoyed it. You show some results about the vertical profile of the wind, and you make some assumption that in some cases must be related to the tidal oscillation. How can you make this kind of assumption, and which kind of tide are you talking about? I mean, basically in the high latitude, you have diurnal and semi-diurnal tide, right? Like you don't have much else. So how do I do that? Well, there's a paper in the mid 90s from my former advisor, this guy named Miguel Larsen, on the ARIA study, the ARIA campaign, where they launched in different conditions, and they had like they launched in different conditions, and they show that whenever the hodograph looks like a circle, it's basically tides. When it starts flattening out, and you start seeing like smearing action from Lorentz forcing, right? From ion drag and things like that. So that's basically like the how I know that this looks like tides. Plus, if you think about it, like something that's like oscillating here is it's oscillating down at 80 kilometers like here, and as it goes up, it oscillates a lot larger because of the decreasing density. Of course, at some point there's molecular viscosity that gets in play and dampens that out. So in the lower thermosphere is something that you can actually consider a tide, upward propagating tide situation here. Okay, thank you. One more question.
May I? Sure. Okay, Rafael, could you please go to the slide? I think it's 25. 25. All right. 25. There you go. Yes. This is the acceleration panel, and the acceleration. I would like to just understand the total. Okay. Mm-hmm. Acceleration is a vector. So how do you get the total? It's just a sum. I mean, yeah. Sum. Basically, the what you see here, the total acceleration, is basically a sum of the four. And you have, it's a vector, as you're right. So it's in the zonal direction, you have the top panel. In the meridional direction, you have the bottom panel. So the top panel is like east-west, and the bottom panel is north-south. Okay, so if you go north and east. So if you go to Lorentz, Lorentz acceleration is practically 0 below 110. Okay? Correct. Mm-hmm. But if you go to your conclusion, I think you said the contrary. Can you check the conclusion? Can you go to conclusion? I don't know. Yes. Yeah. One of the conclusions I had is that below 100, 110, yeah. the Lorentz forcing is small, but it's not negligible. Basically, if you look here, you have that. I mean, this is a huge scale, right? Like it goes to 540 meters per second per hour. So that means that if 1 hour, if we have that forcing for about an hour, you have the winds that will be 540 meters per second, right? So it's kind of hard to see in this picture here, but like this here is a little better picture. So you can see that like the Lorentz forcing at the bottom here is not necessarily 0, right? Like folks usually assume that the Lorentz forcing is very close to 0 or 0 below 120 kilometers. But you can see here that we have like Lorentz forcing of the order of 25, 30 meters per second per hour. So it's sustained, you know, like Lorentz forcing of 25 meters per second per hour, you would have, if you start with 0 meters per second winds, you're going to have 25 meters per second winds at the end of the hour. So that is not insignificant in that altitude range. So that's my point. Does that answer your question? Yeah, very well. Thank you for your good presentation. You're welcome. Thanks for putting this whole thing together. Thanks, Igor, and thanks everybody for working hard to putting this together. It's great. So thanks again, Rafa. We are behind the schedule, so let's go into the next speaker. Renan Gonçalves da Rocha. Olá, professor. Tudo bom? Tudo bem. So, eu vou apresentar você, tá? Eu vou apresentar em inglês, aí você já pode ir compartilhando sua tela, tá? Renan Gonçalves da Rocha is a UFPB alumnus. He's got his master's degree in the UFCG in this year. Now he's a PhD candidate in the National Institute for Space Research. Renan, you have 15 minutes and 5 minutes before the time's out, I'll tell you, right? You can start. Todos conseguem ver a apresentação? Sim, só precisa colocar em full screen. Bem agora. Tá em full screen, pode começar. Então, bom dia a todos, tá? Meu nome é Renan, como o professor informou aí. Sou estudante do INPE, de doutorado. Esse trabalho se trata do meu trabalho de dissertação, tá?
do mestrado. Foi realizado na UFCG, por isso que eu trouxe aqui o emblema da instituição. Então, a ideia desse trabalho é determinar o vento horizontal, tá? Utilizando ondas de gravidade de média escala. Então, a estimação desse vento ele vai ser na região da mesosfera e baixa termosfera. O orientador é o professor Igor Paulino, tá? Que me deu subsídio para que eu desenvolvesse esse trabalho. Então, o objetivo principal desse trabalho é estabelecer uma metodologia para estimar o vento horizontal na mesosfera e baixa termosfera através de observações de ondas de gravidade de média escala em diferentes camadas da aeroluminescência. Com o passar da apresentação, a gente vai entender por que ondas simultâneas é necessário e por que em diferentes camadas da aeroluminescência. Então, para que a gente cumpra o objetivo principal, objetivos específicos tiveram que ser cumpridos. Primeiro, o objetivo específico foi encontrar ondas de gravidade simultânea, né, de média em imagem de luminescência. Então, esse foi o primeiro ponto a ser resolvido no nosso trabalho. Então, encontrando essas ondas de gravidade de média escala simultâneas, a gente guardava ia verificar outro ponto, que era o quê? Era verificar quais desses eventos simultâneos tinham simultaneidade com medidas de LiDAR, tá? E do radar meteórico, porque a gente vai precisar desses dois instrumentos, o LiDAR para nos dar informações de temperatura, tá? Que vai ser necessário para a gente estimar esse vento, e os dados de vento, eles vão ser úteis para a gente validar a metodologia, né? Como a gente está trazendo uma metodologia de estimação de vento, então a gente tem que ter algo como referência para saber se está no caminho certo. Então, verificado os eventos de ondas simultâneos, primeiro ponto. Segundo ponto foi verificar quais desses eventos haviam simultaneidade com medidas de radar de laser, do LiDAR, de São José dos Campos, e Cachoeira Paulista, radar meteórico. Tá? Então, feito isso, o próximo passo foi determinar, no final, né, a gente determinou, então, o vento horizontal e comparou com os dados do radar meteórico a fim de validar a metodologia, né? Porém, verificou que a metodologia ela não é 100%, né? Então, a gente mudou um pouco o foco e foi verificar quais foram os parâmetros que estavam influenciando na precisão dessa metodologia. Então, foram simulados numericamente efeitos da temperatura, tá? Para saber se a temperatura era um parâmetro decisivo na determinação do vento horizontal, parâmetros de densidade, a direção de propagação entre essas ondas simultâneas, a gente verificou isso também para saber se isso influenciava na precisão da metodologia, e o comprimento de onda vertical, tá? Que foi estimado dessas ondas, a gente foi verificar também se ele era um parâmetro também decisivo na precisão da metodologia. Então, o objetivo se resume em analisar os efeitos desses parâmetros, tá? Para verificar o porquê que a metodologia ela não coincidiu, vamos dizer, 100% com os valores de radar meteórico. Então, dando continuidade. Então, como eu falei, a gente precisava de imagens de aeroluminescência, dados de temperatura, né, e dados de vento. Dados de imagem de aeroluminescência para a gente verificar as ondas de gravidade. Então, né? Então, a gente utilizou o imaginador da aeroluminescência de Cachoeira Paulista, tá? Essas imagens, elas foram o Cosmo e o professor Cristiano, tá? E foram para os anos de 2007 e 2008. Os dados de temperatura que a gente utilizou foi do radar de laser, tá? De São José dos Campos, onde esses dados eles foram fornecidos pela doutora Vânia Andrioli, do INPE, tá? Então, em nenhum momento foi coletado esses instrumentos por mim, foi só
foram fornecidos esses dados para que eu pudesse fazer a pesquisa. Então, dados de imagiador, que são as imagens da luminescência, foram fornecidas pelo Dr. Cosme e Dr. Cristiano, em Cachoeira Paulista. As dados de laser são os dos campos, para dados de temperatura, fornecidos pela doutora Vânia Andrioli, bem como os dados de radar meteórico, tá? Que foram Vânia Andrioli, tá? Então, isso para a região de Cachoeira Paulista. Então, a gente teria que ter, de fato, simultâneos e dados basicamente na mesma região, né? No sentido da gente pegar um dado de um canto e um dado de outra região. Então, Cachoeira Paulista, radar meteórico Cachoeira Paulista e dados de temperatura do LiDAR, de São José dos Campos, que está próximo ali de Cachoeira Paulista. Então, esses dados de temperatura foram utilizados. Então, dando sequência. Então, a professora doutora Vânia Andrioli, do INPE, ela já havia catalogado eventos simultâneos com medidas de radar, meteórico e LiDAR. Então, essa tabela foi adaptada, tá? De uns dados que ela me forneceu. Então, a gente verifica aqui que em 2007 havia 2 meses que havia simultaneidade entre esses 3 instrumentos, tá? Como vocês podem observar. E em 2008, tá? Também havia esses meses, essas datas, em que havia simultaneidade dos dados de LiDAR, dados de vento, do radar meteórico e dados de imageador. Porém, dentre esses dias, de 2007 e 2008, verificando, a gente, como foi dito no início da apresentação, a gente necessitava de ondas de gravidade simultâneas, tá? Então, em alguns dias desses, apresentavam ondas, porém, não eram ondas simultâneas. E, às vezes, era possível identificar ondas simultâneas em uma camada, porém, quando a gente ia para outra, já não conseguia visualizar. Tá? Então, dentre essas datas, a gente utilizou 14 de 9 de 2007, tá? 14 de setembro de 2007. Então, nessa data que a gente conseguiu verificar ondas simultâneas de ondas de gravidade e em diferentes camadas da luminescência, e o dia 10 de 10 de 2007, tá? Então, essas foram as 2 datas, dentre essas, que a gente conseguiu verificar ondas de gravidade simultâneas em diferentes camadas da luminescência. Então, com isso, a gente estabeleceu a metodologia. E se baseava em quê? Bem, se a onda, né, ela interage com o vento, e se a gente tem uma relação que descreve essa relação vento-onda, então a gente parte dela, tá? Então a gente tem aqui a relação frequência intrínseca, frequência observada, número de onda horizontal e vento horizontal, tá? Então, para a gente determinar o vento horizontal, como vocês podem ver o U aqui, ó, que é o objetivo desse trabalho, a gente teria que ter dados de número de onda, frequência observada e frequência intrínseca. Então, os dados de frequência observada e número de onda a gente pode determinar através de imagens do airglow, né? Imagem de luminescência. Porém, quando a gente vem para a frequência intrínseca, a gente requer mais um pouco de trabalho para determiná-la. Então, a gente usa a relação de dispersão de Gossard e Hooke, tá? Onde, para determinar essa frequência intrínseca, a gente necessita do número de onda horizontal, tá? Dados de frequência de Brunt-Vassala, dados de escala de altura e dados do quadrado do vetor de onda. Então, dados do número de onda horizontal, a gente, como já foi dito, consegue através de imagem da luminescência, tá? Escala de altura. A escala de altura, como vocês podem perceber, é uma grandeza que ela depende de dados de densidade, tá? Então, esses dados de densidade, eles foram estimados a partir de dados de temperatura e pressão. Por isso que a gente necessitou dados de temperatura de um instrumento que verificasse, nos fornecesse esses dados. E a frequência de Brunt-Vassala, como vocês podem ver, é uma grandeza que ela depende da temperatura potencial, e esta, consequentemente, depende da temperatura. Então, por isso que a gente usou dados de temperatura do LiDAR para estimar diretamente escala de altura
e diretamente frequência de Brandt-Weissala. O número de onda horizontal foi estimado através de imagens do airglow, tá? E a gente necessitava achar o quadrado do vetor de onda. O quadrado do vetor de onda, ele é o que? É o número de onda horizontal com o número de onda vertical. O número de onda horizontal a gente consegue, como já foi dito, através de imagem da luminescência. Porém, a gente teria que achar o número de onda vertical para, consequentemente, achar a frequência intrínseca e, consequentemente, achar o vento, tá? Note que se a gente fizer isso, para apenas uma onda, a gente só verifica o vento na direção de propagação da onda. Como a gente quer achar informações de vento na direção zonal e meridional, a gente tem que montar um sisteminha, tá? Então, por isso que a gente necessita de ondas simultâneas, de ondas de gravidade, tá? Para a gente achar não o vento na direção da onda, e sim o vento na direção zonal e meridional. Falta 5 minutos. Tá. Então, aqui a gente tem os dados, como a gente dados de número quadrado do vetor de onda, frequência Brandt-Weissala, escala de altura. Isso aqui é a relação que a gente utilizou juntamente com o sistema que eu informei, né? Então, a gente usou dados de temperatura, pressão e densidade, tá? E simulou numericamente os efeitos de cada um, tá? Então, aqui foram os dados de temperatura coletados pelo LiDAR, dados de modelo, tá? Para a gente verificar a influência da temperatura, a gente necessitou ter dados de modelo também, tá? Então, aqui, os dados de densidade, dados de pressão, tá? Que a gente utilizou na pesquisa. Aqui são os dados de vento coletados pelo radar da metodologia. Então, com isso, a gente foi agora em cima das imagens, né? As imagens da luminescência. Então, note que as imagens do H estavam bem limpas, enquanto as imagens do O5 elas não estavam tão boas. Então, foi aplicado filtro a fim da gente melhorar essa imagem e verificar oscilações nelas. Então, aqui são os quilograms relacionados das imagens do H. Aqui foi aplicado um filtro a fim de realçar essas oscilações, tá? Aqui já são imagens do O5, tá? Sem filtro e com filtro. Então, a gente verifica que o filtro de faltância ele ajuda bastante para a gente verificar onde de gravidade nesses quilograms. E aqui são, tá? Para cada evento de onda em uma camada de luminescência distinta. Então, aqui está o primeiro evento do H, o primeiro evento do H, e aqui está o primeiro evento no O5. Então, a gente está supondo que essas oscilações sejam as mesmas devido ao valor do período, tá? Período e comprimento de onda são basicamente os mesmos. Então, da mesma forma, se sucede, tá? Para as oscilações que a gente encontrou. Então, nessa tabela, a gente encontra aqui um panorama geral, tá? Desses dados obtidos, tá? Tabelados. Então, verificado os parâmetros de onda horizontal, né? Que a gente precisou para determinar o vento, né? A gente também necessitava também do número de onda vertical. Então, o número de onda vertical ele foi estimado, tá? Por diferença de fase. Para isso, a gente construiu quilogramas na direção de propagação da onda, tá? A fim de verificar a evolução de fase de uma camada para outra. Então, como vocês podem observar. E, diante disso, como a gente obteve os dados de número de onda vertical e os dados observados, né, como número de onda horizontal e período observado, a gente agora deu entrada nos resultados da metodologia. Então, o que foi que a gente fez? Então, fez primeira análise da temperatura, né? Então, a gente, como vocês podem ver, utilizamos temperatura do LiDAR, pressão, utilizando essa expressão, onde ela é proveniente da combinação da lei dos gases ideais com a lei hidrostática, tá? Veja que essa pressão ela depende diretamente dos dados de temperatura e a densidade é através da lei dos gases, tá? E o comprimento de onda vertical foi o estimado. Então, essa é a primeira situação. E a segunda situação, como a gente está vendo a influência da temperatura, a gente mudou só a forma da temperatura. Então,
Uma situação foi usando dados do LIDAR, outra situação foi usando dados de modelo. E a gente obteve o quê? Obteve esse resultado, tá? Para a temperatura LIDAR e temperatura modelo. Isso para o dia 15/9/2007 e aqui para o dia 11/10/2007. Como eu disse, foram utilizados 2 dias, né? Então, verifique que os dados de temperatura do LIDAR, eles são bem mais flutuantes, né? Já os dados de temperatura de modelo, ele fornece um vento quase sem variação. E a gente verifica que isso não é compatível com a realidade, né? Porque se a onda está passando, então ela vai causar influência em medidas de vento. Tá? Então, não faz sentido a gente ter um vento dessa forma, quase sem influência, tendo ondas passando. Então, a gente nota que dados de temperatura de modelo não favorecem bons resultados, como vocês podem ver, ó, tá? Então, é quase um vento sem oscilação. Então, o segundo ponto foi verificar a influência da densidade, né? Então, da mesma forma, como foi dito anteriormente, a gente só mudou agora a forma de calcular a densidade. Então, a gente pegou a densidade de modelo e comparou com a densidade conforme tinha sido estabelecido anteriormente, usando a lei dos gases. E o que a gente verificou é que os dados, eles praticamente não se diferenciam um do outro, tá? Então, isso nos faz mostrar que dados de densidade provenientes de modelo, eles podem ser utilizados para esta metodologia, tá? Porque a gente não vê discrepância de uma metodologia para calcular a densidade e pegando ela como modelo. Isso ocorre por conta da escala de altura, tá, gente? Segundo o NAPO, a escala de altura, o inverso da escala de altura, na relação de dispersão, ela pode ser desprezada abaixo da turbopausa. Então, como os dados de densidade eles estão sendo usados lá, e esse termo ele pode ser desprezado abaixo da turbopausa, então por isso que a gente mal vê influência da densidade nos dados de vento, tá? Então, isso para os 2 dias, ó. E agora foi verificado o ângulo de propagação entre as 2 ondas, né, obtidas. Então, a gente verificou que ondas paralelas, então, se a gente encontrar ondas paralelas ou quase paralelas, ou ondas em quadraturas, elas não fornecem também resultados compatíveis com a realidade. Então, a gente verifica aqui que a gente obtém, para uma mesma altura, vários dados de vento. Então, isso não faz sentido. E com relação a ondas em quadratura, elas fornecem dados ambíguos, espelhados, como vocês podem ver aqui. Então, isso não é compatível com o que de fato é verificado através de observações. Da mesma forma, isso aqui para o outro dia. E, por fim, a gente verificou o comprimento de onda vertical, tá? Então, a gente, utilizando dados de temperatura do LIDAR, pressão estimada, usando dados de temperatura do LIDAR, densidade, usando a lei dos gases, no caso, usando também temperatura do LIDAR, e o comprimento de onda vertical estimado, que foi utilizado através da diferença de fase, e a gente comparou com o comprimento de onda vertical medido. Tá? Esse medido, eu posso entrar em detalhes nos comentários. Tá? Então, com isso, a gente obteve 2 resultados, tá? Conforme vocês podem ver, os dados de comprimento de onda vertical medido, eles foram resultados melhores do que o estimado. Então, quanto mais preciso a gente puder estimar esse parâmetro, melhor é para esta metodologia, tá, gente? Então, vamos perceber aqui também para o outro dia. Então, as conclusões é que algum tivesse sucesso 100% da metodologia, primeiro, foi estar comparando a medida de vento local com a medida de vento. Segundo, a imagem do 5577 não estavam boas, como vocês podem ter percebido. Apresentavam bastante ruído. Então, outra coisa também é os erros associados à estimativa do comprimento de onda vertical, que a gente utilizou uma altitude entre as camadas de 9 km, mas a gente sabe que essa altitude ela muda, tá? Então a gente não verificou isso para aquele dia específico. E outra situação são os erros associados aos cálculos dos parâmetros de onda de gravidade utilizando a técnica de quilograma, né? Cada parâmetro daquele possui um erro associado.
E as importâncias de alguns parâmetros no uso desta metodologia é que dados de temperatura de modelo eles não são bem-vindos para essa metodologia. Dados de densidade podem ser utilizados, como a gente verificou, não tem muita influência. Ondas de gravidade simultâneas paralelas à enquadratura, elas não podem ser utilizadas, elas devem ser descartadas caso sejam encontradas. E os comprimentos de onda vertical, quanto mais estimado e preciso for, melhor é para esta metodologia. Então, encerro por aqui a apresentação. Thank you very much, Renan. Sorry, but we haven't time to questions. So close your presentation and we are move on to the next speaker. The next speaker is Luis Felipe Rodrigues Vital. Currently, he's a PhD candidate at National Institute for Space Research. He's alumni from UFPB. Luis Felipe, you are here. Yes. Luis Felipe? All right, I'm here. Share your screen, please. You can see my presentation? Not yet. Yes. Put in full screen mode. It's in full screen mode. You have 15 minutes, right? All right. I will try to speak our presentation in English, but I forget some words. Let me speak in Portuguese, all right? This is my name, this is my dissertation work, this determination of paragravity wave parameters using thermospheric temperature. And I finished this work in September this year, of this year. This overview of the presentation. And I started talking about atmospheric gravity waves. And I have an important dynamic of the solid atmosphere and provoke can propagate amber vertically in the horizon and can transport energy in the moment of the lower for amper layers of an atmosphere as well, and can the mixturing of the components atmospherics. The observation of the gravity waves is with a very instruments in the amper atmospheric research, like radar medium frequency, multi-canal air growth photometer, and middle and the upper atmospheric radar, MU radar. And the principal observation of the gravity waves is the our sky imager. This picture one, you can see the gravity waves propagating the OH emission of weight in the São João do Cariri. This and there is many other techniques for observation of gravity waves. And I was talking about a little bit for TIDs. TIDs is manifestos for ionospheric manifestos of the gravity waves in the atmosphere neutron in a ionosphere. Né? The ionosphere is a couplet of a thermosphere in the about 250 kilometers, and is altitude of the research my work. Can be classified in the small scales, medium scale, and large scales. And the wavelet range is from a few kilometers to several hundred kilometers, and associates a period of a few minutes and a few hours. In this picture 2, you can observe the TID dark bands propagated in the Cachoeira Paulista. This image is for obtained using our sky imager. This motivation of my work is observed
investigate gravity waves in Fabry-Perot interferometers, que these instruments destined for measuring temperature and the winds in the atmosphere. The motivation of my work is from the works, the papers of Ford, 2006, 2007, and 2008 papers. This is in picture 4. You can see the temperature from thermosphere and measured by interferometer Fabry-Perot. And ela estimates the periods by periodogram long scale, que I will talk about in the next slide. And I using the Fabry-Perot is hosted in São João do Cariri. In the picture 4 is uma project Renault, que is acronym for Remote Equatorial Nighttime Observatory for Ionospheric Regions. And this Fabry-Perot is a collaboration between University of Illinois and the Clemson and the University Federal of Campina Grande. This is picture 3. You can see an interferogram from the Fabry-Perot using an integration time of 300 seconds. And these are research methods. After interpolation data, I will perform the other trends, which I give it daily fluctuations, and after that I will apply the butterfly fighter, which a butterfly fight for implementation of a band pass for 3 minutes and 4 hours. Or I reduce large periods harmonicals utilizing harmonic analysis. After that, I apply the long scale periodogram like Ford, the papers of Ford, and the wavelet analysis. Which can remember, I forget for talking about for the Fabry-Perot, this measure temperature in the north, the west, the south, and the west. As if I have periods with 50% of similarity in all directions, I have qualified the night or on the road the daily fluctuation, and I get the period inventory, the period mean. I have I extract by analysis, harmonic analysis, the amplitude and the phase. After that, I determination the wavelet in which the direction, I get the wave parameters like horizontal phase speed, horizontal wavelet, and the direction of propagation. And I finish my routine for analysis of data. I will talking about the results. I feel results of my work. I not have more time for talking all results. I have the case study the 4th and the 5 day of May 2003. In picture 5, you can see the temperatures measured in all directions and São João do Cariri. The temperature is starting in 23 p.m. and finishing 7 p.m. in universal time. Spectral analysis. I have, like I say in slide before, I perform the wavelet analysis and the long scale periodogram. And you see similar peaks in about 2.3 hours.
you can see in axis, absciss's axis. And if we express the minutes, it's 100 to 38 minutes, the period, Avengers period. And wavelet analysis corroborates the Olmskargl periodogram. And for finish my results, I have aqui in picture 8 the temperatures profiling from São João do Cariri at 4 and 5 May of 2003. The gray lines represent the daily fluctuations. The black line is filtering fluctuations without periods, the large periods, and the blue line is a wave reconstructed wave represented by blue line, and you can see maximus and the minimus coincidence in the 2.5 cycles for 2.5 or 3 cycles in each directions. The results show horizontal wavelet for 408.81 kilometers. Propagation direction is 56.39 degrees northwest. Horizontal phase speed is 53.33 meters per second. Average amplitude is 10.66 kelvins. And based on the parameters found, we characterize the period of oscillation and has a medium scale traveling ionospheric disturbance, or in other words, MSTIDs. This plot represents the amplitude and phase for performed by wavelet analysis, and you can see the forte energy spectral energy in the 4 directions, and about 2.3 period aqui in axis X. And anyway, and the phase. And phase is more complex for interpretation. Né? Some summary in the perspective. Because the resolution of FPI not for possible observes waves with period less than 1 hour. In the world of course, it's possible to observe a period like this because the high resolution of FPI using in this world, in these papers. This possible good method for observation in large scale oscillation wave-like, like LS-MSTIDs. Sorry for this mistake. Use the data from instruments already consolidated in the studies in upper atmosphere. Então, usem many others instruments like TAC, ionosondes, and satellite data. And thank you all. Thank you very much, Luis. We have time to 1 or 2 questions. All right. Has someone? Let's see. No. Okay. Can I ask a question? Yep.
Hi, Luis. Thanks for Hi. your presentation. Thank you very much. Let me ask you something. How do you know that the oscillations that you're seeing are gravity wave and not, you know, like midnight temperature maximum or some other temperature signature? Yes, the midnight temperature MTM, yes, né? Is present in basically all nights, all Missouri nights in the Fabry-Perot data. And in the trend, I remove the tendency of the MTM for you know, I remove the tendency for. Eu vou falar em português, tá? Que eu não tô. Eu tentei tirar a tendência. Manda ver. Eu tentei tirar a tendência da temperatura máxima da meia-noite, porque ela pode influenciar nos meus resultados finais, quando eu for aplicar o lomboscargo. Aí, dessa forma, eu consigo... porque quando eu faço o The Trend, né? Quando eu tiro os harmônicos maiores, ela já vai sendo atenuada de maneira por si só. Não sei se foi exatamente isso que você perguntou. Obrigado. So you haven't time to no more questions. So the next speaker is Wellington Benevuto de Lima. Hi, Wellington. Can you share your screen, please? I make some brief introduction of your academic curriculum. So Wellington Benevuto de Lima did his undergraduate in physics from UFPB. He finished. He's doing a master degree at the Federal University of Campina Grande. His presentation is entitled Semi-diurnal lunar tide in the meteor peak concentration over Brazil. So Wellington, you have 15 minutes. Left 5 minutes, I'll call you, right? Certo, ok. Tá mostrando? Sim, pode começar. Ok. Assim como foi mencionado, meu nome é Wellington Benevenuto. Sou aluno de mestrado, então sou orientado pelos doutores Ana Roberta e Igor Paulino, e assim como os colaboradores de Paulo Prado e Ricardo Buriti. Então, o nome do meu trabalho é Maré Lunar Semidiurna no pico de concentração de meteoros sobre o Brasil. Uma pequena introdução será feita aqui, rapidamente, porque a atmosfera em si, podemos pensar que é um grande laboratório natural, em que existe em seu meio grande variedade de processos físicos e químicos. E ela está a todo momento sendo bombardeada por meteoroides. E esses meteoroides, no caso a atmosfera, vai funcionar como um sensor que detecta esses meteoroides. Então aqui, segundo Correia, 2003, né, temos as etapas dos meteoroides. Então, ao adentrar, né, a atmosfera, onde a primeira é o pré-aquecimento, que de um meteoroide é devido às colisões que sofre com moléculas da atmosfera, quando se desloca entre 300 e 100 km de altitude. Nesse estágio, a temperatura superficial do meteoroide cresce bastante, cresce exponencialmente com o tempo. A segunda etapa chama de início e fim da ablação, a formação do meteoro, ao qual se caracteriza inicialmente pela erosão da superfície do meteoroide e geram pequenos fragmentos. O estágio final da ablação corresponde à evaporação
tanto do meteoroide quanto dos seus fragmentos ao atingirem temperaturas em cerca de superiores a 2000 Kelvin. E é um processo bastante importante porque vai transferir energia cinética do meteoroide para o meio. O terceiro, chamado de voo escuro do núcleo do meteoroide, é remanescente dessa ablação. Nessa fase não há energia cinética suficiente para evaporar ou aquecer o meteoroide. Por isso vai ocorrer o inverso, né, e vai ter um resfriamento. E o quarto, o impacto com a superfície. Quando isso ocorre, ao atingir a superfície, vai ser chamado de meteorito. Então, mas são a minoria, né, que vai conseguir chegar à superfície, porque para que isso ocorra, os meteoroides têm que estar aproximadamente acima de 20 centímetros, para que assim consiga ultrapassar a chamada região meteórica entre 70 e 110 km de altitude, segundo Splash et al. 98 e Paulino 2010. Então, esse estudo sobre os meteoros, essa introdução, né, que o meteoro a formação, né, da ionização do meteorito, chamado meteoro, ele é bastante importante porque ele vai nos permitir estudar eventos que ocorrem na chamada região mesosférica e baixa termosférica, a EMLT. Então, o presente trabalho tem como objetivo detectar a maré lunar no pico da concentração de meteoros sobre o Brasil. Aqui o instrumento, né, que é utilizado, que é o radar Meteor SkyMeet, um sistema que possui uma visagem de todo o céu e opera em uma frequência em torno de 35 MHz. E uma taxa de pulso mais de 2.000 pulsos por segundo. Em perfeitas condições, né, ele deve operar 24 horas por dia e detectar entre 1.000 e 5.000 ecos úteis nesse intervalo de 24 horas. O sistema de radar é composto por uma antena transmissora, aqui vista na imagem, de 3 elementos, IAG de 3 elementos, e receptores dispostos em forma de cruz assimétrica, por 5 antenas. A pesquisa desenvolvida neste trabalho teve como base observações da incidência de meteoros na atmosfera, as quais foram registradas a partir de 2 localidades, que foi Cachoeira Paulista, com os dados de janeiro de 2000 a julho de 2006 e setembro de 2007 a outubro de 2008. E dados de São João do Cariri, dos anos completos de 2005 e 2006. Para a utilização dos dados, se fez um pequeno processo de filtragem, ao qual são retirados os meteoros que possuem uma ambiguidade maior que 1 e que possuem um ângulo zenital fora do intervalo de 10 e 70 graus. Então, aqui temos os dados do dia 3 de janeiro de 2000, de Cachoeira Paulista. E no painel A temos um histograma, ao qual vai representar a quantidade de meteoros a cada 2 km de altitude. E percebemos, são um meteoro, claro, não ambíguo, como eu falei, foi feita a filtragem, e percebemos um comportamento quase gaussiano. No painel B e C, temos o box plot e a distribuição normal, de probabilidade normal, que confirma essa distribuição quase gaussiana, que é prevista pela literatura nessa região meteórica. Perceba que, como eu falei, região entre 70 e 100, 110, é o que vai ter maior quantidade de meteoro. Então, percebemos fora dessa região que temos pequenos pontos, poucos pontos, e são alguns outliers, percebemos aqui no box plot, né? Temos aqui na figura 3.3 dados também do dia 3 de janeiro de 2000 de Cachoeira Paulista.
E temos aí o comportamento de cada hora, temos o histograma, né, de 2 km de altitude, e temos seu comportamento de cada hora desse dia, coletado, né, de meteoros. Temos aqui na pequena legenda, o N, o número de meteoros dessa hora. Então, na hora 0, temos 115 meteoros não ambíguos. Então, na hora 1, 157 e assim por. Observa-se nessa imagem que o fluxo de meteoro detectado apresenta uma variação durante o dia, notando-se um fluxo de meteoro, uma maior quantidade de dados pela manhã, com máximo em torno de 8 horas aqui. Temos 412 número de meteoros não ambíguos. E um mínimo 12 horas depois, 11 e 12 horas, que é na hora 19 e hora 20, com apenas 21 e 30 meteoros não ambíguos detectados. Essa variação diária é dada por consequência da geometria planetária e de seus movimentos de rotação e translação. Ao amanhecer, em torno das 6 horas local, né? Então, essas 8 horas aqui que eu falei, mas é universal, então, local em torno de 5 horas da manhã. Então, ao amanhecer em torno das 6 horas local, terá o máximo de incidência de meteoros, porque a face iluminada da Terra está voltada à direção de deslocamento orbital terrestre. E a mínima vai ocorrer, então, 12 horas depois, que vai ser 18 horas local. Nesse caso aqui foi em 19. Então, percebemos essa variação. Então, para se estudar o comportamento da distribuição do pico de concentração meteoro, é necessário um ajuste gaussiano dos dados. Então, segundo a literatura, devemos aplicar um ajuste gaussiano para poder visualizar isso aí. Mas percebemos aqui que temos dados, quando tem muitos dados, né, pela manhã aqui, como exemplo, conseguimos ver um comportamento quase gaussiano. Já para as horas de poucos dados, não conseguimos detectar com clareza, como, por exemplo, aqui a hora 20. Então, para corrigir isso, o que a gente fez? A gente juntou, pegou-se, para representar uma hora, pegou-se uma hora futura e uma hora passada. Ou seja, uma janela de 3 horas para representar a hora centralizada. Exemplo, a hora 1, para representar a hora 1, pegamos dados da hora 0 e da hora 2. E assim sucessivamente, para todos os dados. Aqui é mostrado que, na figura 3.4, essa junção de horas, de dados, né? Perceba que aqui agora, a hora 8, temos 1.159 dados. E veja que ele realmente segue um comportamento totalmente gaussiano. Então, a gente aplica a curva gaussiana e conseguimos observar isso. E consegue corrigir aqui, porque tem poucos dados. Existe, claro, casos que a quantidade de dados é muito pouco, principalmente à noite, e até porque é a questão do instrumento, não consegue detectar ou teve algum problema. Então, quando tem esses casos, a gente removeu. Ok? Na legenda temos o valor do pico e o número de meteoros. Temos aqui Então, quando a gente pega esses valores aqui, ó, do pico, a gente também acaba subtraindo pela média horária mensal para a remoção da influência diária, no caso da maré solar. E a gente chamou isso de residual. Então, observamos aqui na figura 4.1 o perfil de Cachoeiro Paulista. A gente acabou plotando esse perfil dos dados pelo tempo. Então, percebemos que... Falta 5 minutos. Certo. Após o ajuste, são exibidos aqui no painel A e mostrando seu comportamento temporal com a variação anual. Percebemos uma variação anual com máximas no início do ano, no início e final, então, ou seja, no verão, e o mínimo no inverno.
Esse comportamento vai de acordo com a literatura. Por exemplo, o comportamento oposto do hemisfério norte foi estudado por Sparks e Chance em 2009. E Lima et al. 2015, eles mostram em seu trabalho que existe uma declividade a partir de 2002, devido à influência do ciclo solar 23, que vem alterar a densidade da atmosfera, e aqui a gente nota em 2003. Ele começa, se a gente observar o máximo, ele começa a diminuir em altura esse máximo. Então, isso é devido à influência do ciclo solar. E embaixo foi o residual calculado para a aplicação do UFSCAR. Aqui temos a aplicação do UFSCAR, onde no painel A a gente limitou a frequência de ciclo por dia de 0,5 a 2,5 e destacou a frequência da maré lunar diária e da semidiurna. Então, maré diurna e semidiurna. No painel B, temos o foco aqui, esses 3 pontos, que é em torno de 0,966, que é a frequência de ciclo por dia da maré diurna. Então, temos aqui 3 pontos, muito próximos, né? Ao qual isso aqui pode ser tanto da diurna, como pode ver que não é totalmente exato, temos muito próximo aqui, que pode ser de diversos modos da maré lunar. Então, como ela tem diversos modos, com frequência extremamente próxima, então pode representar isso. Mas também vemos que é bastante forte aqui na diurna. E na semidiurna, que tem uma frequência de 1,9323, vemos que está totalmente em cima do ponto, está acima do nível de significância da maré lunar semidiurna. Então, isso dá um forte índice que seja a influência, seja o ciclo da maré lunar semidiurna. Temos aqui o resultado para São João do Cariri dos 2 anos. Segue o mesmo comportamento de máxima no verão e mínima no inverno, só um pouco de diferença aqui de altura para o máximo e mínimo. Aqui o residual de Cariri. E a aplicação do UFSCAR, que é vista aqui de São João do Cariri. Percebemos a mesma coisa, a mesma situação. Temos um ponto bastante definido para a maré lunar diurna, extremamente exato de 0,966, que é a frequência do ciclo por dia da maré lunar diurna, e o mesmo vale aqui para o 1,9323, que é a da semidiurna. Então, isso dá um forte índice de que esteja sendo influenciado pela maré lunar, tanto diurna como semidiurna, e como vários próximos aqui de diversos modos da maré lunar. Veja que também removeu realmente da solar, de um ciclo por dia, para não influenciar, porque são períodos muito próximos. Então, concluímos que realmente os resultados mostram uma boa indicação da influência da maré lunar e seus diversos modos no pico da camada. Então, nós estamos trabalhando, continuando com os dados, expandindo a quantidade de dados e fazendo novas análises para caracterizar, assim, a onda. E é isso, o referencial utilizado na apresentação, e obrigado. Muito obrigado, Wellington, pela sua apresentação. Bons dados, bons resultados. Espero que você conclua bem seu mestrado. Has someone question or comment? I think we have. Ok. Alisson tem uma pergunta, tá, Wellington? Está agradecendo pela sua apresentação. Quando a quantidade de meteoros não ambíguos nota-se vários valores distantes da média amostral, foi verificada a possibilidade de ajuste de uma distribuição com cauda mais pesada com a T-Student? Ele perguntou isso aqui. Se você utilizou outra distribuição amostral para validar seus dados. Essa é a primeira pergunta. E se ao longo do dia a distribuição tem comportamento normal em cada horário, não seria interessante verificar o ajuste diário de uma normal multivariada até para verificar a matriz de covariância da amostra? Essas são as perguntas.
Tá certo. Não foi feito ainda. A gente está analisando isso. Foi resultado há pouco tempo. Mas é um caso a se pensar e é um caso a se fazer, a se olhar. Assim, o comportamento realmente segue bastante parecido do dia, realmente. Então, temos esse comportamento. Então, não vai mudar muito. O que vai mudar realmente são essa questão do verão e do inverno, temporal. Mas essa ideia aí de um novo ajuste não foi feita ainda. Tá certo. Muito obrigado pela sua resposta. Eu espero que tenha respondido a Alisson. Agradeço mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Now let's move on to the next presentation. Is the last of the morning section. Is from Emerson Barbosa. He's a PhD, a master candidate at UFCG. He is a UFPB alumnus. The presentation is entitled Quasi 10 days planetary waves in the mesospheric winds at 22.7 degrees south, 7.4 degrees south, and 51 degrees north. Emerson, you can share your screen, please. Tá vendo aí? Sim, tô vendo. Coloque em full screen, por favor. Pode começar. Boa Você tarde tem a 15 todos. minutos. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Cosmo, pela apresentação. Bom, este é um trabalho que eu estou desenvolvendo no meu mestrado, juntamente com o meu orientador, que é o professor Osvaldo, né? Como foi apresentado, eu faço mestrado em Física na UFCG, né? E o título desse trabalho que está em desenvolvimento, né, que faz parte de um estudo de caso, né, que a gente fez, é uma onda planetária de quase 10 dias nos ventos mesosféricos em 22,7 graus sul, 7,4 graus sul e 51 graus norte. Bom, a atmosfera terrestre, né, ela é capaz de suportar, né, de comportar diversos movimentos ondulatórios, né, os quais variam em escala espacial e temporal, né, que são as conhecidas ondas atmosféricas, né? E essas ondas possuem espectros, né, que variam, espectros periódicos, né, que variam com períodos de minutos até anos, né? Que por sua vez são geradas, né, por perturbações que provocam desequilíbrio do ar a partir de seu estado básico, né, de equilíbrio, né? E as forças restauradoras em oposição aos distúrbios produzem oscilações locais nas propriedades dos campos atmosféricos. As ondas atmosféricas comumente estudadas, né, frequentemente estudadas, são marés atmosféricas, né, ondas planetárias, né, ou ondas de Rossby, e ondas de gravidade. Bom, essas ondas, né, elas desempenham um importante papel na determinação de larga escala da circulação, na determinação da circulação de larga escala, na estrutura térmica da alta mesosfera e baixa termosfera, né, aproximadamente entre 80 e 100 km de altitude. Este meu trabalho é focado para a onda planetária, né, que, ao menos classicamente, surge como soluções de equações linearizadas que descrevem o movimento de um fluido, né, e surgem como soluções que são conhecidas de modos normais, né, ou muito conhecidas como modos normais de Rossby. Dentre elas, nós temos a onda de quase 2 dias, quase 5, 10 e 16 dias, né? A onda de quase 2 dias é uma onda de número zonal 3, né? E as demais de número zonal 1, né? O foco desse trabalho é referente à onda de 10 dias, pois é um dos modos normais que ainda vem recebendo a atenção da comunidade científica recentemente, né? Se comparado aos outros modos, né? Como a de quase 2, 5 e 16 dias já foram bem estudadas, né?
E o foco desse trabalho é o estudo de casos referente à onda de quase 10 dias, certo? Bom, alguns estudos referentes à onda de quase 10 dias, estudo de onda de quase 10 dias foram feitos por Forbes e Zhang em 2015, John e Kuhlman em 2016, Yamazaki Matias, Yu e Mo, no qual esse estudo também se baseia, né? Bom, a oscilação de quase 10 dias foi identificada em medidas de vento neutro horizontais, né, da região MLT, mas na alta mesosfera e baixa termosfera, né, obtidos através de radar de meteoro. Bom, a identificação da onda de quase 10 dias, né, da oscilação, foi feita durante o primeiro equinócio de 2006, né, em diferentes latitudes, em ambos os hemisférios, na componente zonal. Bom, os instrumentos, as medidas de vento foram obtidas, né, através de radares meteóricos, né, 2 instalados aqui no sul, no hemisfério sul, no Brasil, né, como você pode ver na figura 2.1, em São João do Cariri e Cachoeira Paulista, e outro instalado no hemisfério norte, em Colo, na Alemanha. Bom, algumas especificações do radar de São João do Cariri e Cachoeira Paulista é que ambos operam de maneira similar, certo? Com um pico de potência de 12 kW, transmissão de 35,24 MHz, uma taxa de pulso de 2.144 pulsos por segundo, 5 canais receptores, né, possibilita também uma resolução de 2 km e foram projetados para operar 24 horas por dia. Na figura 2.2 pode ser visto um esquema, né, do arranjo de antenas do radar meteórico, certo? Onde o mesmo possui uma antena transmissora IAG de 3 elementos, certo? E 5 antenas receptoras IAG também de 2 elementos, dispostas no solo em forma de cruz assimétrica, né, para receber os ecos, referente à reflexão, em que o pulso emitido pela antena transmissora é refletido ao interagir com a trilha de meteoro, certo? E a partir de observações de como a trilha meteórica ela se desloca no tempo ou evolui no tempo, né, é possível, né, a realização de cálculos com os dados dos ecos detectados, né, e assim deduções são feitas, né, sobre a velocidade e a direção do vento atmosférico, né, na altitude, obviamente, de onde o meteoro foi identificado, né. Bom, a metodologia que nós utilizamos é a seguinte: os nossos dados obtidos pelos radares, né, foram dados que estão arranjados das altitudes de 81 a 99 km de altitude, de 3 em 3 km, né, por os 3 locais, né. Bom, a gente se disponibilizou, foi disponibilizada a componente zonal e meridional, né. As medidas dos ventos são espaçadas a cada 24 horas ou um ponto por dia, né? Uma vez que a resolução para estudar a onda planetária de interesse requer dados diários de vento, né? A época investigada foi durante o primeiro equinócio de 2006, né? E os dados, em alguns momentos em que o radar não operou ou que teve-se algum problema, né, nos dados, para intervalos entre 1 a 2 dados para falta de dados, né, foi usado a interpolação linear. Uma técnica para análise espectral que foi utilizada para verificação da energia espectral associada a cada componente de frequência foi a wavelet, né, a qual a gente adotou a Morley, né, que é contínua, definida por 2 e sua transformada em 3. Foi também utilizado um filtro passa-banda, né, com uma banda de passagem de 8 a 12 dias, né, no âmbito de singularizar a oscilação devida a períodos de quase 10 dias, né. E também foi estimado a amplitude e fase deste evento, né, onde foi utilizada a análise harmônica, né, a técnica de análise harmônica, usando o ajuste dos mínimos quadrados, né. Para isso, a gente considerou uma janela de 48 dias, né, uma janela deslizante, onde se evoluía dia a dia, né, e o cálculo era repetido com o avanço da janela diariamente.
Bom, aqui irei apresentar agora os resultados do meu estudo. Na figura 3.1, como pode ser visto, é apresentado os gráficos referentes a componente zonal e meridional para altitude de 87 km, né? E na componente zonal, como pode ser visto em Cachoeira Paulista, entre os dias 110 e 150 foi observada a máxima densidade de potência espectral associada a período de quase 10 dias. Em época correspondente, pode ser visto também em São João do Cariri e também em Colme, certo? Na componente meridional, não se teve uma relação, não se vê uma relação direta com a componente zonal, né? Logo, a análise foi restrita apenas à componente zonal, né? E o et al. 2019, ele sugere que a atividade de ondas de ele mostra que a atividade de ondas de quase 10 dias na região MLT foi observada também durante a primavera, né? Que é época em que ocorreu no hemisfério norte aqui, em 2006, porém, no hemisfério sul foi durante o outono. Em um recente estudo realizado por Forbes, já em 2015, ele aponta que períodos de quase 10 dias é mais ativo em médias latitudes durante o inverno e em torno dos equinócios, independente dos hemisférios. Bem, na figura 3.2 é apresentado a estrutura vertical de amplitude referente à componente zonal de cada localidade, tá? Para as altitudes de 81 a 99 quilômetros, certo? Onde é visível amplificações em épocas correspondentes nas 3 localidades, né? Em épocas correspondentes, né? Sendo maiores no outono austral, né? Do que na primavera boreal, certo? Na figura 3.3 é apresentada a estrutura vertical de fase para os 3 locais, né? A curva azul é referente a Colme, a preta, Cariri e vermelha, Cachoeira Paulista. Essas estruturas verticais de fase foram obtidas para a época de máxima amplitude das ondas, da oscilação, certo? Onde é visível estruturas de fase descendentes, né? O que sugere para nós uma propagação ascendente da onda, né? De baixo para cima, como previsto. E também é visível, né? Uma diferença de fase entre os locais e entre os hemisférios, né? O que sugere uma possível propagação para o oeste da onda, certo? Usando medidas de temperatura obtida pelo SEB no trabalho de Forbes em 2015, o mesmo estudou para quase uma década de dados, né? Ele estimou que as amplitudes com período de quase 10 dias, em altitudes de 80 e 100 quilômetros, né? Verificou-se que ela não é zero no Equador, né? Não é próxima a zero do Equador, pois a onda de quase 10 dias ela é antissimétrica, né, em relação ao Equador, e espera-se valores pequenos de amplitude nessa latitude, né? Aqui em São João do Cariri, por exemplo, não é literalmente no Equador, mas é bem próximo, né? E as amplificações foram ainda maiores do que lá no norte, né? Lá no hemisfério norte, que é em Colme. Foi também estimado os comprimentos de onda verticais, certo? A partir da estrutura de fase, certo? O que é interessante é que o comprimento de onda foi ligeiramente muito próximo nos 3 locais, certo? Sendo de... Falta 5 minutos. Tá, ok. Sendo de valores... aproximadamente 90 quilômetros em Cachoeira Paulista, 88 em São João do Cariri e 72 em Colme. Bom, na figura 3.5 pode ser visto o filtro passa-banda, né, que foi utilizado na pesquisa, no trabalho, nas medidas de vento para altitude de 87 quilômetros, né? A curva é em vermelho e também para a época de máxima atividade da onda, né, no período que foi identificado. A curva em vermelho indica a localidade de Colme, em azul, Cariri, e em preto, Cachoeira Paulista. Como pode ser observado, as amplificações em Cariri e Cachoeira Paulista estão, digamos que ligeiramente em fase, né? Uma vez que estão no mesmo hemisfério, né?
E como esperado de um modo antissimétrico, né, em relação ao Equador, em Colme, é visto uma antissimetria de amplificação com relação às outras duas localidades, de Cariri e Cachoeira, né? Uma defasagem de mais ou menos pi em relação aos dois locais. As conclusões. Bom, o resultado obtido até o momento apresenta uma clara oscilação, né, com um período de quase 10 dias, né, durante o primeiro equinócio de 2006, nos dados de vento em cada local, certo? Porém, é um trabalho ainda que eu e o professor Lorivaldo ainda estamos finalizando, né? Então, estamos discutindo algumas análises, né? Porém, são resultados satisfatórios, né? São resultados preliminares, mas muito promissores, né? Até o momento. Algumas referências e obrigado a todos. Thank you very much, Emerson, for this interesting talk. And we have time for one question. Someone would like to ask some. Cortou, não ouvi direito. And someone has a question to Emerson? Sim. Who is speaking? Minha conexão está instável, está caindo. Ah, tá certo, Emerson. Sim. Eu acho que a gente não tem perguntas para você. Agora eu estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, né? Sim. Ninguém fez uma pergunta. Eu tenho uma. Essas certo. Oscilações de 10 dias, você está associando que elas se propagam verticalmente, e qual seria a interação, como é gerada essas ondas de 10 dias? Bom, como ela é uma onda planetária, né, Cosme? Ondas planetárias, né, o que diz a literatura, são geradas através de processos convectivos, interação linear, por exemplo, entre marés atmosféricas e ondas de gravidade, aquecimento, variações isoladas na topografia, aquecimento diferencial entre continentes e oceanos, né? Pelo que li, são apontados como fontes, né, de geração de ondas planetárias. Né? Tá certo. Mas você vai investigar alguma coisa referente a isso ou não? Não sei ainda. Tá certo. Muito obrigado, Emerson, pela palestra. Now we are finished the section 4.2. I would like to thank the audience for their dedicated time to watch the talks. Also, I'd like to thank the speakers for the interest works presented, and Igor for the opportunity to attend as a section chair. Igor Paulino, it's your turn. Thank you, Cosme. Thank you for good work. Now we're gonna have a lunch, stand off a lunch, because we are so late. We have less than 1 hour to have lunch. We are so sorry for this delay. And now we are going to stop the recorder and the live transmission, and remind that we will come back at 2 p.m. and during this afternoon you have also the posted session